Bom, boa noite, meus caros amigos. Boa noite. Boa noite, espiritualidade, né? Vamos falar uma boa noite para a Também. espiritualidade também, né? Nós não estamos sozinhos aqui, certamente tem gente acompanhando nos acompanhando aqui, ou acompanhando-nos, né? Então, vamos novamente nos conectando com a espiritualidade. Mais uma noite de sexta-feira muito boa, muito bacana, que possa ser uma noite agradável para todos nós, encarnados e desencarnados. Que possamos, por meio do estudo desse livro, extrair bons ensinamentos para todos nós praticarmos em nossas vidas. E assim, confiantes na espiritualidade, em Jesus, em Deus, vamos iniciando o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Capítulo 22. Tá certo? Que legal. Hospital. Vamos começar no hospital. Hospital. Tá tudo certo aí? Posso começar? Tá tudo certo, eu tô só pegando o nome de todo mundo aqui, então depois eu explico. Mas pode começar. Acho que ele tá pegando a frequência. Vou virar um pouco mais pra cá para ficar diferente. Vocês ficam tudo do lado direito, eu sou obrigado a virar pra cá. Ninguém ficou, só o Geraldo do lado esquerdo. Hospital. Capítulo 22, né? Então, vamos lá. Visitei o laboratório onde nosso amigo Antônio trabalha. Ele é um estudioso e pesquisador. O laboratório, assim o chamam, é um lugar de estudos, grande e muito bonito, onde fazem remédios. São medicamentos que colocam em água para tratamento de desencarnados e encarnados. Fica na parte dos fundos do Hospital da Colônia em São Sebastião. Normalmente, todas as colônias têm essa parte laboratorial. São 6 os estudiosos que trabalham lá. Antônio tem o maior carinho e orgulho desse recanto. Recomendou-me ao entrar. Menina Patrícia, preste atenção e não esbarre em nada. Mostrou-me tudo. Eles pesquisam novas fórmulas de remédios. Quando os visitei, estavam empenhados na pesquisa de um tratamento mais eficaz para desintoxicar desencarnados dependentes de tóxicos. Os viciados socorridos ficam numa ala do hospital perto do laboratório. Então você vê que, né, não deve ser fácil desintoxicar nem lá, né, os viciados, né? Essa atividade não deve ser fácil. Antônio e seus colegas trabalham e estudam muito. Amam o que fazem. E muitos encarnados pensam que os desencarnados não trabalham, nem estudam ou pesquisam. Como Deus é misericordioso, não dando aos desencarnados a ociosidade. Olha, porque encarnados tem bastante ocioso por aí. Meu Deus do céu, hein? Lá também, né? Desencarnado também tem. Não tem na colônia, né? Quase, né? Mas no umbral tá cheio, né? Antônio, indaguei, esses remédios só servem para desintoxicar os desencarnados? Estamos pesquisando para esse fim. É triste ver esses irmãos sofrerem, mas nada nos impede de estender também a ajuda a encarnados intoxicados. E aí, como farão para que os encarnados tenham esse tratamento? Bem, sempre que descobrimos um remédio, uma nova fórmula de tratamento, podemos passá-la a encarnados estudiosos e afins. Também os socorristas que trabalham em ajuda a viciados podem administrá-la a eles. Então, mas isso aqui é bem fácil de entender, né, gente? Quando no estado de sono, se você é um pesquisador, se eles têm uma coisa que dá para passar, que é o momento, né, que existe um... Tive uma ideia. Não, até no estado de sono, só vai dizer que tem uma ideia, mas geralmente no estado de sono eles pegam um camarada que é pesquisador, levam lá no laboratório, presta atenção, blá, blá, e mostram, né, todo o processo, né, e aí o cara desperta aqui e vem também um acompanhante de lá, que também é estudioso, que vem lá para ficar relembrando o cara, lembra da fórmula, lembra, né, e o cara vem e vai desenvolver a fórmula, né. E vai ficar feliz, achando que ele é o criador do remédio, né? Aquelas coisas, né? Mas geralmente tudo vem, primeiro se manifesta lá, depois daqui. Conheci também o lar de Antônio Carlos.
ou o seu recanto, como chamam. Ele gentilmente me levou. Mora em outra colônia, tão bonita e agradável como a de São Sebastião. Aliás, todas as colônias são lindas. Mora com uma de suas filhas, numa casa muito bonita. Recebeu-nos festivamente, né? Então você vê que até o pai e filha, né, estão morando lá juntos. Lá. A vida é uma continuidade, né? Então você vai para uma colônia. Colônia é assim, você conquista o lar. Né? É assim, se conquistou o lar, sua filha desencarna, seu tio, seu irmão, pode levar quem você quiser para morar no mesmo lar, né? Papai não para aqui, disse Neuzeli. Neuzeli, né? Deve ser Neuzeli, né? Disse Neuzeli. Diz que mora, mas vem só a passeio. Sorrimos alegres. O recanto do Antônio Carlos é um quarto na casa, que tem uma estante abarrotada de livros, uma escrivaninha, uma cadeira e um pequeno sofá, mas que não tem cama, né? Aqui escrevo a maioria dos meus romances, explicou. Venho aqui quase só para escrever. Você não escreve também na casa do escritor? Sim, tenho lá também uma sala que utilizo. Tenho muitos afazeres, graças a Deus. Antônio Carlos é uma pessoa estimadíssima, alegre, instruída e simples. Foi um passeio agradabilíssimo. Visitei o hospital com Maurício. Ele foi trabalhar e me levou. O hospital é sempre hospital, não é lugar de alegrias. Também não é de tristezas, nem de esperança. Mas de esperança. É grande, enorme. Os hospitais das colônias são normalmente assim. Nas grandes, há vários hospitais localizados em alguns de seus ministérios. Nas médias e menores, né? Normalmente há só um hospital, mas sempre grande. Os imprudentes são muitos. Nas colônias, seus governantes dão uma atenção ao bem-estar, à saúde espiritual de todos os seus abrigados. Governantes? Sim, porque em todos os locais, até no plano espiritual, há alguém responsável que oriente e administre para o bem-estar de todos. Mas é interessante, né? Como é que, deixa eu ver aqui, lá na colônia tem os hospitais, né? Mas geralmente quem fica na colônia são os recém-chegados. Quem vai para o hospital, né, são os recém-chegados. Se bem que o doutor Inácio Ferreira, quem leu os livros do doutor Inácio Ferreira, né? Ele trabalha no hospital e ele é psiquiatra, né? E ele atende o pessoal da colônia lá. Tem um monte de gente enlouquecidinha lá na colônia. Então, precisa de tratamento. Enlouquecidinha é bom. Lá tem psiquiatra, lá tem psicólogo. E a tendência, na verdade, é as pessoas, um monte de gente ter problemas mentais. Muita gente vem vindo, vai vir um turbilhão. Não, já chega assim, né? Então, assim, já chega lá, quando a pessoa desencarna, em caso simples, você, por exemplo, vamos dizer que você desencarna, aí ficaram pessoas da sua família que você gostava, você não consegue desconectar, você não consegue lidar com aquilo. Aí vai lá no psiquiatra, o cara vai te atender, vai te ouvir, vai conversar. É uma continuidade, né? Dependendo do jeito que você desencarnou e tudo mais, né? Você acaba levando um residual também, né? E às vezes o cara estuda aqui, não vou dizer como um cara estuda aqui, ele tem lá, sei lá, seus 30 anos. Fez uma faculdade, se preparou, aí desencarna com 30 anos. Aí o cara fala assim, agora que ele tinha estudado, desencarnou, perdeu tudo que estudou. Não perdeu não, ele chega lá e vai usar. Não é verdade? Você não usa aqui, mas você usa lá. É porque a gente é muito ligado à matéria, né? A gente acha que quando tudo aqui. comenta isso aí, está ligando assim, vai 100% da matéria. Fulano morreu, está tão novo, perdeu tudo que fez. Gente, perdeu o quê? Que nem seu pai, né? Seu pai desencarnou com 94 anos? Meu pai faleceu com 96. 96, né? 96 anos. Mas era um cara inteligente, esperto, né? Meu pai? Você vê que desencarnou, o pai dele veio aqui se comunicar aqui ó, na psicografia. O meu pai, no dia que ele desencarnou, o meu primo, não é da doutrina espírita, escreveu uma carta. Aqui, ó, meu pai falando, a carta você precisa de ver. Esse meu primo mandou para minha irmã mais velha, e essa minha irmã, nossa, espalhou para todos nós, né? Precisa de ver. Show, mas show mesmo. A Magali fez a psicografia do meu pai aqui. Falou, nossa, parece um gigante mesmo, uma luz assim, que ó.
A Magali falou. É uma continuidade. Desencarnou com 96 anos, desencarnou com a cabeça boa e chega lá, vai. Mas Fazia coisas boas, né? a espiritualidade, ela é muito sábia. Então, o que o cara aprende aqui na Terra, você vai usar. Essa história é o que você aprende, você não leva. Eu vejo isso aí muito leva, na- não. Na eu vejo verdade, a muito- única coisa que você leva, né? é o que- Eu vejo muito essa conversa na escola, sabe? Que faz- Criou-se, né, disseminaram uma ideia que é a seguinte: o que se aprende na escola não se usa na vida. Eu paro para aqueles anos, falo, meu, como que o que você aprende na escola você leva para a vida? Olha, você aprendeu a ler, escrever, você aprende ciência. Por menos Fazer que você cálculo. aprenda, tudo que você usa lá, um dia você. São duas perguntas básicas que tem que fazer para um aluno deles. Fala assim, escuta, você sabia ler quando você entrou na escola? Você sabia escrever? Não ia fazer uma conta? Não sabia. Nada. Então, eu falo para isso, tudo que você aprende na escola, ao contrário, você vai usar. Você pode ser que você não use tudo, mas algumas coisas você sempre vai usar. Nada na escola. Depende da linha de pensamento que você vai seguir na sua vida, né? Algumas coisas você vai usar, outras não. Estes casos de pessoas assim, bem mental debilitadas, são casos de suicídio? Aqui nesse hospital aqui, geralmente Não, assim, No geral. no mundo espiritual, no mundo espiritual. Encarnado, a senhora diz? ou Eu estou falando, eu fui fazer uma visita esse final de semana no Embu-Guaçu. Sei. Chegando lá, uma família, era uma senhora totalmente alheia a tudo, tanto que a gente ficou impressionado que a moça que dá atenção para essa família, ela levou um pote de creme, porque ela tem o cabelo desse tamanho, e levou um pote de creme para ela passar no cabelo. Sabe o que ela fez? Ela comeu pensando que era doce. Qual é o grau dessa pessoa não ter nem o paladar dela? Aí ela falou para ela, mas você trouxe um doce tão ruim para mim. Mas você sabe que as coisas. É triste, não é? Mas é engraçado, as coisas têm uma lógica que eu porque as coisas têm uma lógica, sabia? Se a pessoa não sente sabor de nada de comida, é porque a pessoa tem que perder o sabor pela vida, perder o sabor por um monte de coisa. A vida é uma linguagem, o seu corpo ele fala, é uma linguagem. Você perdeu Ela sentiu, né? Tanto é que ela reclamou que o doce estava muito ruim. E ela teve 4 filhos e 3 são mentais e 2 eles não podem sair do manicômio porque eles são extremamente agressivos. E o outro é mais quietinho, o outro ele só te olha de longe assim, abaixa a cabeça e fica sempre rindo. Então, mas nada é por acaso, né? Se você tem uma família que vem essa sequência aí de pessoas encarnando no mesmo processo, olha, para Mas você. ele tá Isso aí é um grupo que em algum momento no passado, na encarnação, Utilizou a mente de uma maneira. coletivamente fizeram coisas aí que a gente não faz nem ideia, né? E aí falam que o vai. Alzheimer e a demências que tem são pessoas que não querem lembrar da vida. Aí esquecem. Então, tem várias coisas. Então, você vendo que não é à toa, né? Se você tem uma família que vai reencarnando, um é doente disso, outro é doente daquilo, né? Mas tem isso aí, vem num coletivo aí, né, de vidas passadas. Então, o início da pergunta dela é: isso é carregado para lá, para encarar? A pessoa morre, ela vai para um hospital desse. É tudo porque continuidade. a mente dele tá nessa Tudo é posição, continuidade. Tudo é continuidade. Tudo que acontece nesse mundo aqui vai continuar do lado de lá. Agora, Eu fiquei admirada que ela não fala nada, ela não reclama de nada. Eu falo, meu Deus, mas que sentido que ela tem dentro dela? minha filha, vou falar para você. Não dá pra Às fazer. vezes, porque você sabe que no plano espiritual eles conseguem entrar na mente da pessoa para ver o que ela pensa, o que ela sente, né? Às vezes essa pessoa traz dentro dela coisas que você não tem nem noção. Então tem casos também que é depuração, né, gente? Não, tudo é depuração. Tudo que você pensar na vida de doença, de dor, de sofrimento, vai depurar alguma coisa, né? Mas eu falo que dentro da pessoa, o que você está vendo externamente, muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que está internamente dentro da pessoa. A pessoa pode ter feito coisa que você nem imagina, você nem tem ideia.
Você vê nos livros da André Luiz, tem uma hora que eles vão na pessoa, eles põem tipo a mão do lado assim, eles conseguem ver o que a pessoa está pensando, sabe? E tem aquelas pessoas que ficam lá no mundo espiritual, que elas desencarnam e ficam dormindo. E aquelas pessoas trazem coisas na mente assim, olha, assassinatos, roubo, violência, mentira, tá tudo ali dentro ali, ó. Subconsciente ou não? Não, porque é um processo de aprendizado, né? Não é porque ninguém pessoa que é ruim ou que é boa. Não, Isso que é processo. A moça faz automático, visita né? para ela sempre. Se a moça ficar 15 dias sem ir visitá-la, ela fica assim, 15 dias sem tomar banho. E a casa é um chiqueiro. É uma coisa descomunal. Agora você não esquece. Nós manifestamos no exterior aquilo que está no interior. Se lá para fora tá tudo uma bagunça, tudo vai por dentro. É Por porque dentro também. internamente está pior ainda. Ah, certeza. Eu tiro isso para minha filha Mariana. Mariana tem uma época que estava meio revoltadinha, aquela coisa de... É verdade. E a quarto dela, você entrava, era uma bagunça. Aí conforme ela foi melhorando, aí hoje chega lá, tá tão arrumadinho, porque é assim, é o interior e o exterior, você manifesta as coisas. Então quando você chega na casa de uma pessoa, tá tudo bagunçado, aquela bagunça, mas pode ter certeza, intimamente também é. A mente tá. Você manifesta aquilo que você... A minha sobrinha morou comigo há 11 anos, a Lili. Ela não arrumava nem a cama. E eu pegava tanto no pé dela, até que um dia eu dei um livro para ela que chama Arrume Sua Cama. É um livro fantástico. Ele mostra, né, que a primeira coisa que você tem que fazer na vida é arrumar a sua cama. E explica os porquês. É muito bom esse livro. Hoje, ela é dona da casa dela, você chega lá, uma casa de boneca. Entendeu? Então, mas não é por causa que você deu o livro, assim, ela arrumou a cama, é que quando você deu o livro, aos pouquinhos, isso despertou mudanças. Mas ela nela. leu o livro também. Então, mas isso despertou mudanças nela, entendeu? Sim. E aí, aos pouquinhos, a mudança que vai tendo intimamente vai fazendo o processo. Mas era terrível. Era roupa jogada para tudo quanto é lugar. A cama, ela não arrumava. Ela só levantava e ia dormir. Levantava e ia dormir. Tem gente Por que é isso assim que a mesmo. nossa mente ainda é muito fechada, que quase ninguém, nem a ciência ainda não fala muita coisa, né? A ciência não, mas os espíritos lá, olha, somente sim. conseguem ver tudo. Não, isso com certeza. Não, mas eu falo assim, em então, termos mas- de- A nível de ciência. Então, mas Mas quando você realmente vai, aqui, quando né? você vai num psiquiatra, por exemplo, sei lá, ou psicólogo, o objetivo deles é que conforme você vai falando, eles vão entender somente como é que você funciona, assim, entendeu? E às vezes tem os psiquiatras que ainda fazem regressão, fazem justamente para ir lá no fundo da sua mente lá. Porque, sempre entenda isso. Nossa mente está relacionada sempre ao nosso passado, sempre. São nossos costumes, nossos vícios, tudo que nós fomos amontoando está tudo dentro da nossa mente. Quando você entra no estado consciente, você está praticamente desconectando da sua mente. A mente está sempre relacionada às coisas da terceira dimensão, das coisas materiais. A consciência está relacionada às questões espirituais. Entendeu? Por isso que a pessoa tem que se conscientizar, porque aí você se desconecta da sua mente. Porque enquanto a sua mente está funcionando, a sua mente que manda em você. Porque toda vez que você está fazendo alguma coisa, vem aquelas coisas do passado que vem por meio da sua mente e te influencia o seu presente. Então, a mente relacionada à terceira dimensão, coisas da terceira dimensão. Entendeu? O Jesus, por exemplo, não usa mais a mente que você usa aqui, não usa mais. Porque ele está num estado tão consciente, tão elevado, que já não tem mais. A mente dele, o passado dele já não influencia mais o presente negativamente. A nossa mente é terrível. Nossa mente, se você brigava que nem um leão no passado, lá o dia que alguém mexer com você, você vai brigar igual um leão, porque aquele seu passado Tem um gatilho. influencia. Muita coisa. Você entendeu? Passar no presente, é passar no presente. É. Tipo, você tá feliz por alguma coisa e vem um negocinho, aí já te deixa pra baixo, assim. Tipo, cadê um negócio feliz? Quando você associa, por exemplo, aconteceu na vida passada, você sofreu muito porque alguém te enganou. Mas você está vivendo bem aqui. O dia que alguém te enganar, aquele passado volta para o presente e te derruba. Porque aquele passado seu ainda está presente. É por isso que o exercício do perdão é o maior processo, a maior cura que existe é o perdão.
Quando você se perdoa por tudo que você fez, você perdoa tudo que tem no passado que o outro te fez, aí você não, a sua mente começa a não influenciar mais o presente. É por isso que o perdão é um processo de cura. Você vai limpando as impressões do que Mas tem que ser de verdade, de coração, não só falar. Mas Você engana você minha mesmo filha, se não for. ó, presta atenção. Tudo na vida é um aprendizado. Daqui a pouco você... No começo você até tenta perdoar meio impondo assim mesmo. É verdade. Até uma hora que você vai ser espontâneo, natural, mas no começo é assim mesmo. Isso é igual ajudar. Eu quero visitar ele. As pessoas falam que eu preciso ajudar, eu vou visitar a casa de idosos, tá? Você vai. No começo você está indo por obrigação, mas daqui a pouco você começa a gostar dos idosos, aí você começa a ir por prazer. Então é um processo de aprendizado. Esse gosta do papocinho. Porque se eu falar que eu tô perdoando, eu tô mentindo. Então não eu posso falar- de perdoar. Eu posso falar uma coisa para vocês? Eu já estou atingindo, graças a Deus, eu estou atingindo um ponto que eu não sinto raiva de nada, sabe? Ai, Deus. Eu não sinto, Eu olha, eu vejo, é que nem aquele processo de meu de aposentadoria que está sem enrolação, mas eu não fico com raiva das pessoas que estão fazendo, que estão atrasando. Para mim, eu compreendo que tem um processo, de alguma razão tem e as coisas estão acontecendo. Então, eu estou conseguindo já atingir um ponto que eu não fico com essa raiva mais. Eu sinto raiva como motorista fácil, eu falei, eu tenho vontade de... Mas que infeliz você fez, meu coisa. Eu já fico com raiva dele, eu já começo o dia com raiva. Aí eu falei, calma, deixa o motorista, o que você já deu na vida dele? Então, mas a gente... ligar, Mas é o processo de julgamento. Mas é o processo de julgamento, porque você ainda tem um processo de ficar julgando as pessoas fazem. Às vezes nós vemos os absurdos que as pessoas fazem. É assim, sabe assim, que a gente não vai fazer uma coisa daquela mais. Mas a pessoa, olha, tipo assim, um motoqueiro passar em cima da calçada, quase atropelando todo mundo ali. Meu irmão, que absurdo. O cara não está pensando que aquilo é errado, será? Você fala que é absurdo. A pessoa, o André, em cima da calçada ali, pau, com aquela beca. ou se vem um outro... Não está no seu mundo mais. Amigo. Então, mas aí você vê que a mente se sobrepondo ao consciente. A mente do cara, ele vem de muitas vidas, aquela busca de ter, de conquistar, não sei o que lá. Então de competição, eu tenho que competir com o outro, eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que ser... E ele se deixa mover por isso aí. É perda de tempo, não fala sério. Ainda não tô maduro o suficiente quando ele faz, não tô querendo essa arrumar que caia lá na frente. Eu desejei isso um dia, Aí pesou. Ainda bem que você é minha amiga. A gente não pode pensar nisso. Não pensar, mas foi aqui na Francisco Morato, lá onde tem. Um dia o cara pegou e simplesmente tacou o pé e arrancou o meu espelho. Sim. Nossa, gente, eu não pensei, sabe, eu não senti raiva dele, mas eu fiquei imaginando, né? Depois acontece, o dia que acontecer alguma coisa com você, eu pensei nisso. Talvez ele pense no que ele fez. Porque eu já fui motoqueira também, então eu sei que você tem que deixar o espaço. Mas eles vinham simplesmente assim com o pé para arrancar. Então, mas tem reflexo, tem coisa que acontece logo em seguida. Olha, eu já vi alguns vídeos aí de motoqueiro levantar o pé para quebrar um retrovisor. E sabe o que aconteceu? O cara caiu na frente ali, o outro carro passou por cima do cara, meu. Quer dizer, será que o cara aprendeu? Será que o motoqueiro aprendeu alguma coisa com isso? Será que aprendeu? Porque eu não sei qual o objetivo. Quer dizer, foi causa e efeito. Eu só pensei assim, Essa é a pessoa, alguma coisa, a pessoa está muito desgostosa, revoltada, sabe? Mas precisa descarregar nos outros? Isso é falta. Eu falo para as pessoas, é falta de visão coletiva, sabe? A pessoa não consegue entender que todo mundo é um coletivo, sabe? Eu e conceito de unidade, né? São pessoas primitivas. Esse senso de coletividade, pouca gente tem, eu vejo aí. Tem um instinto. Não, que assim, acho que sabe que dá para perceber que parece que ainda faz por prazer. Não duvido, não. Bom, é sempre bom visitar um hospital, seja no plano material, seja espiritual.
Passamos a entender melhor e a ver o devido tamanho dos nossos problemas e a despertar em nós a necessidade de fazer algo em favor dos que sofrem. Maurício ama o hospital. Hospitais são o lar dele. O hospital para crianças está na parte do educandário e é muito bonito e simples, além de grande. Nele ficam crianças e jovens em recuperação. Normalmente não trazem enraizadas doenças e os reflexos neles são mais fracos, logo estão bem. Então, a criança quando desencarna vai para o educandário, tá certo? Não vai para o hospital normal. O hospital que visitei é para adultos e só conheci a parte destinada aos doentes que estavam melhor. Maurício disse-me que ainda teria muito tempo para conhecer todo o hospital, portanto, o restante ficaria para nova oportunidade. Ao seu redor havia jardins e canteiros floridos, com bancos confortáveis, onde os internos em recuperação passeavam e conversavam. Maurício, você mora aqui? Não, tenho meu cantinho na terra, no posto de socorro do Centro Espírita. Trabalho lá e aqui. A frente do hospital é muito bonita, possui grandes pilares. É pintado de branco e bege claro. Na entrada está a recepção. Ali é informado todo o andamento do hospital, desde onde se acham os trabalhadores e quem são os internos. Possui muitas dependências, partes ou alas, como são tratados nesta colônia os pavilhões. Digo nesta colônia porque as designações variam conforme o local. As alas são divididas e designadas por letras e números, igual aqui, né? Na ala direita, nos fundos, estão as moradias de alguns de seus trabalhadores. As enfermarias são salas grandes, bem ajeitadas e com banheiros. Nem todas têm o mesmo tamanho. Umas são maiores, outras menores. Existem enfermarias masculinas e femininas. Tem um textinho aqui baixinho. As colônias de posto-socorro têm seus prédios pintados diferentemente do plano físico. Após serem plasmadas, as cores não desbotam ou envelhecem. Tudo continua novo, sustentado por aqueles que as plasmaram. Só mudam de cor se, por algum motivo, o querem. As colônias têm seus prédios com cores claras, mas nem todos têm as mesmas cores, como também as diferenciam por todo o plano espiritual. Isso aqui é... Lá não precisa de rolo, não suja o chão. Tem livros que falam sobre isso aí, do Ernesto Bozano, explica bem isso aí, essa questão de plasmar. Então, assim, os espíritos que têm a capacidade maior de pensamento, de força, né, que plasmam tudo aquilo lá, as cores pintadas, os prédios. Então, assim, só eles conseguem mudar as cores dos prédios. Eu acredito que se você tem seu espaço de lar e você quer uma outra cor, eu acho que eles mudam, né? Eu acho que depende do gosto. Né? Aí eu gosto da casa azul clara, então eu acho que você faz a solicitação e mudar da cor. Esses que têm um poder plasmático mais elevado, dizemos assim, nessa questão que dos fármacos que eles citaram lá, será que não tem uma facilidade maior para chegar numa solução ali? Tem, mas é assim, é porque se os mais elevados trouxerem todas as soluções prontas... Vai cair na ociosidade. Vai cair na ociosidade, porque você não vai pesquisar, não vai estudar mais. Então é assim, tudo no momento certo, porque as pessoas têm que estudar, têm que se preparar, têm que estar pronta para receber aquilo, você entendeu? Tem que ter o mérito, né? Porque os caras lá na 7ª dimensão têm solução para todo problema que você imaginar. Mas não vai passar. Ele não vai passar, porque você tem que aprender. Crescer também. Isso é a mesma coisa. Cresça e aparece. Agora, tem coisas que você falou de remédio, mas tem coisas que eles ensinam o tempo todo. Isso aí, se você ler na internet, tem o tempo todo. Existem pessoas que já ensinam como você curar a si mesmo. Entendeu? Mas quantos têm capacidade de curar a si mesmo? Quase ninguém. Então tem coisas que por mais que você ensine, não adianta. Se o cara não estiver preparado, ele não vai aprender, não. É a mesma coisa, o estudo de técnicas, né, de laboratório, tudo
É um aprendizado. Hoje em dia, com a inteligência artificial, os caras estão conseguindo descobrir mais coisas. Tornou Né? mais acessível, né? Mas Mais primeiro, rápido. mas primeiro teve que criar a inteligência artificial para agora começar a avançar, né? As tecnologias, né? Tudo é complexo. O plano espiritual é assim. Tudo bem encadeado, né? É tudo bem encadeado. Tem cada um de chegar, né? Você tem que conquistar primeiro, né? Se você não conquistar, eles não vão te dar assim, não precisa estudar, mas não, tá pronto aqui. Não vai fazer isso aí. Sabe uma coisa que me veio agora na cabeça? Essa senhora olhou bem para mim e falou assim: você vem trazer a palavra de Deus? Você conhece Deus? Mas assim, você via que não é. Olha, Eu falei: sim, eu sou de Deus. mas presta atenção. É o íntimo da pessoa. A pessoa pode estar perguntando para você isso aí, e dentro dela tem um sentimento de frustração, de revolta contra o campo da espiritualidade. Ela ter perguntado para você não significa nada. Não, o que eu quero dizer, assim, eu entendi assim, que mesmo naquele jeito dela, tão lunática, que ela conhece a Deus. Então, mas será que não foi por uma revolta? Então, mas para o sentimento de frustração, o que ela traz dentro dela? Você nunca vai, olha, você não vai conseguir entender o que está dentro da pessoa. Ela fala, de repente ela está com um pensamento assim, mas já que Deus é desse jeito, por que eu estou assim nessa situação? Fica Mas eu fazendo, acho que sabe? ela não tem esse pensamento. Não, só para você entender. Quantos líderes religiosos nós temos no Brasil, só no Brasil, que abusam do povão para levar vantagem, para um monte de coisas. Então, o que eu quero dizer é que no passado a pessoa você não sabe o que a pessoa fez. A pessoa pode ser que acredite em Deus, mas pode ser que sempre usou Deus para levar vantagem. Não estou dizendo que é o caso dessa mulher. Estou dizendo que então, a pessoa de falar de Deus não significa muito. Que a gente vê aí, os que Jesus fala dos falsos profetas, né? Vai ter gente que vai falar de Deus, mas você não vão ser pessoas que vão usar isso para a melhoria do mundo, para a melhoria da coletividade, para a melhoria de si mesmo, né? O que eu entendi foi que ela sente Deus e que ela precisa da palavra de Deus. Mas eu também acho que ela não vai entender. Não, a gente... Devido à condição dela. Porque uma pessoa que comer um creme para o cabelo não deve ter muitas... Mas será que ela não estava necessitada de alimento, assim? Olha, não, a moça tinha levado cesta básica para ela. Mas junto foi esse pote para ela. Só que a moça falou que esqueceu de falar para ela: ó, esse pote para você passar nesse cabelo. Porque o cabelo dela é desse tamanho. Viu? Só para lembrar do livro aqui, a Patrícia comeu a flor. Comeu a flor, porque Ela já é, mas não come ainda, né? ela não sabia. E olha que tem flor que é comestível, né? Não, o que eu quero dizer para você é que você não vai conseguir ter essa capacidade de entender o íntimo dessa pessoa. Você não vai. Eu sei, Ninguém, nenhuma. É assim, mas é legal, mas eu acho legal a reflexão. A gente tentar entender, você entendeu? Porque o mundo é difícil. Eu lembro que lá na minha escola, lá foi nesse ano passado, não, foi no outro ano, acho que tinha um menino lá que ele tinha problema de autismo. Ele tinha autismo, mas era um menino muito inteligente, um dos melhores alunos da escola. Eu cansei de falar para minha coordenadora, falar assim, agora o problema dele não é autismo, é a esquizofrenia, né? Mas ele não tinha laudo de esquizofrenia. Aí, mas porque ele, o tempo todo, os espíritos ficavam perseguindo ele, eu via vozes, eles falavam para ele cometer suicídio, falavam as coisas, né? Aí eu falei, vou fazer um trabalho para ele em casa. Eu coloquei lá no caderno lá o nome dele, da casa dele, eu fiz de casa. Eu fiz uns 3 meses, você não acredita, esse cara mudou assim da água para o vinho. 3 meses que eu fiz. Mas eu fiz, ajudei ele, tudo mais. Entender mesmo de verdade ele, não dá para entender. Não dá para entender. O que dá para você ajudar. Por exemplo, se você tem essa pessoa, você fala assim, não, eu vou fazer orações por ela, vou ajudar. Você pode fazer, você vai ajudar. Mas tem que conseguir entender a pessoa. Normélia. Entendeu? Conseguir entender a pessoa. Você não vai conseguir agora você fazer oração por ela. Eu já comecei. Isso, você pode fazer. Agora entender é difícil, porque
A gente tem dificuldade de entender até a si mesmo. Nós mesmos. Às vezes eu olho para Mas mim ao assim. mesmo tempo eu sei que a carga que ela traz não é pouca, porque você tem 4 filhos e todos com deficiência mental e assim de um grau que não pode nem conviver com você, porque senão ele te mata. Ele tem que ficar lá no hospício, ele está Mas no hospício. ela não deve nem ter essa consciência dos filhos também. Olha, Não. é assim, Eu acho que é assim, mesmo. é assim, uma coisa que você não pode ter é dó e piedade da pessoa. Você não, a pessoa está na situação que ela. E nem trazer para Você não pode. Olha, eu lembro, isso aí me lembra a Dona Cecília. A Dona Cecília tinha uma família, ficou com dó da família, a família está em dificuldade, ela pôs dentro da casa dela. Não passou um ano, a família queria jogar ela para fora para ficar sozinha com a casa. tem visto mesmo. Sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas. Eu conheço também uma senhora que entendeu? deixou, Então, hoje ela mora lá no fundo então, da casa e eles tomaram conta de tudo. tem um filme chamado, um filme chinês que passou esse dia, chama Parasita. Assista para você. A vida, a gente tem que Parasita. ser. Por isso que Jesus fala, Jesus fala, para a gente ser tipo pacífico como as pombas, né? Mas tem que também ser astuto como as serpentes, sabe? Porque a vida, a gente não conhece o íntimo da pessoa, o que a pessoa. Então o que você pode fazer é orar pela pessoa, né? Porque tem certas coisas. Uma vez um palestrante aqui, que era o Sandro, fazendo uma palestra, ele falou umas coisas que eu não concordo de jeito nenhum. Ele falou assim: dar comida no portão para a pessoa é fácil, quero ver você colocar a pessoa para dentro na sua mesa. Opa, calma aí. Você não conhece uma pessoa, como é que você vai colocar dentro da sua casa numa mesa? Isso aqui não é época de Jesus, não, porque a época de Jesus era diferente. Na época de Jesus, existia um acordo, tipo um acordo, assim, uma convenção entre a população, que assim, que quando vinha uma pessoa estrangeira, eles recepcionavam mesmo dentro de casa, mas o povo era outro. Vinha de vez em quando, você tinha aqui um vilarejo aqui, vinha um estrangeiro de vez em quando. Então alguém sempre recepcionava a pessoa normal. Era uma convenção. Hoje em dia não tem condição de você pegar a pessoa na frente da sua casa e colocar para dentro da sua casa sem você conhecer. Você pode arranjar Não, você pode até de repente a pessoa entrar e não te dá problema nenhum, mas também você pode arranjar problemas sérios, né? Então, é um risco que você prefere evitar do que. Não dá para você fazer isso. Você pode colocar em risco a sua família, não. Tem situações que a gente tem que Então, ele falou na palestra, eu não concordo de jeito nenhum, acho que não. Acho que tudo bem, sei lá, vamos dizer que o Geraldo tá com problema, tá com uma necessidade, ele vai na minha casa, eu recebo ele, eu sei quem que então, aí tudo bem. Se ele chegar para mim, já eu tô com um problema aqui na minha casa, aqui, sei lá, minha casa caiu o teto, não dá para ficar aqui em casa, eu posso chegar para ele e falar, venha você, a Fátima, aí fica dormindo na minha casa, não tem problema nenhum. Você conhece a pessoa, tá tudo certo. Uma pessoa totalmente desconhecida, você sabe qual é a reação da pessoa. E hoje eu vi uma narrativa de uma pessoa Ele falou isso. Devia ter perguntado, você levou para sua casa? Você entendeu? Não é. Infelizmente, no momento não dá. Às vezes, por exemplo, o sobrinho dele, você não conhece, mas você sabe que é sobrinho dele. Então, ele me indica, né? É uma indicação. Mas antigamente, eu acho que isso acontece muito no Nordeste também, né? As pessoas têm esse costume de receber as pessoas que às vezes não conhecem. Às vezes o viajante está passando ali, somente quem tem sítios, né? Para mim, passando por um terra, pernoitando. Bem simples, exatamente. Eles fazem isso, né? Então, a gente faz, vamos dizer que vai vir um palestrante lá de Minas Gerais, vai fazer uma palestra aqui, e ele precisa de um lugar para ficar um dia, 2 dias. Essas coisas você faz, não tem. Agora uma pessoa bate palma na sua casa aqui, quero um prato de comida, tá bem, tá na minha mesa lá dentro. Eu não aconselho, não. Depois da recepção ao salão de orações, ou prece, onde internos oram independentemente da religião que tiveram quando encarnados. Nele há somente cadeiras confortáveis, e suas paredes são brancas e sem adornos. Na frente há uma parte mais alta, onde, em certas horas do dia, orientadores fazem orações em voz alta. Muitos internos imaginam nessa parte mais elevada
Imaginam, nessa parte mais elevada, em cerca de 10 centímetros, altares, imagens, oratórios, etc., de que gostam e onde costumavam orar. Existe ali quantidade muito grande de fluidos salutares, beneficiando os que oram. Na frente do salão de orações há uma pequena biblioteca que os internos podem frequentar. Os trabalhadores do hospital oferecem aos internos livros doutrinários e também o Evangelho para os que querem ler. Os internos atendidos, infelizmente, são muitos, e dependerá deles mesmos o tempo que lá permanecerão. Segui Maurício, que ia explicando o que havia em cada ala. Entramos numa enfermaria. Ouvia-se o zum, zum, zum. Conversavam entre si. Quando entramos, todos se calaram e olharam amorosamente para ele, que com carinho e atenção foi de leito em leito. Conversava, sorria, animava e esclarecia. Fiquei ao seu lado só observando. Quando saímos da primeira enfermaria, indaguei: por que pararam de conversar com sua chegada? Talvez por saberem que lhes dou atenção e carinho. Por que você não tenta me ajudar? Vou tentar, Maurício. O hospital recebe muitas visitas? O hospital recebe visitas de grupos de estudos e de pessoas como você que querem conhecer e aprender. Os internos também são agradecidos pelas visitas. A maioria deles as recebe em dias e horários próprios, de amigos e parentes. Eles são muito agradáveis. A enfermaria seguinte era feminina. Pus-me a ajudar. Ajeitei-as no leito e indaguei como estavam. Só por terem alguém com quem falar de suas mágoas e queixas, sentiam-se melhores. Fui com Maurício e às 5 enfermarias. Cansei-me. Pela primeira vez na colônia, senti-me cansada. Ela sentiu cansada por causa da doação de energia, sabia? Ela não conseguiu administrar a doação de energia e ela cansou. Patrícia, agora chega, disse Maurício. Por hoje ajudou muito. Orgulho-me de você. Logo estará descansado. Desprendemos muita energia ao lidar com os necessitados. Vá para casa, alimente-se e faça exercício para recuperar as energias. Então lá mesmo o espírito, quando gasta muita energia, tem que comer, tem que se alimentar. Você não se cansa? Não. Tenho muitos anos de prática e muitos conhecimentos a mais que você. Aprenderá com o tempo. Você, como já disse, ajudou bastante. Sabia que Maurício estava sendo gentil, mas fiquei contente. Ele acompanhou-me até a saída e voltou, pois ainda tinha muito o que fazer lá. Sempre que fazia algo de útil, ficava alegre. Pensei, se papai souber, ficará contente, mamãe achará o máximo. Voltei devagar, apreciando as ruas e as pessoas que por elas transitavam. É tão bonito e agradável andar para a colônia. Cheguei em casa e já estava descansada, sentindo-me muito bem. No outro dia, iria a uma reunião da escola, onde trabalhava. Era o trabalho, que me enchia de alegria. Falar com os amigos com quem trabalhava dava-me segurança e contentamento. Estava curiosa para saber de que trataria a reunião. Você sabe que ela sai do hospital, que ela sai cansada, e ela chega descansada na casa dela, né? Porque as energias, você pode... a energia da mata, das flores, das coisas, se você vai se conectando, você vai se fortalecer. Principalmente porque na espiritualidade... Esse Maurício grudou nele. Já está com más intenções, será? Mas isso acontece com a gente também. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa que está com uma energia muito negativa, parece que acaba tirando um pouco da nossa energia. Às vezes chega, sei lá, um dia lida com muitas pessoas, como no meu caso, às vezes eu chego em casa e parece que a minha energia está esgotada. Tanto é que eu aprendi, no centro, pessoal, olha, você precisa tratar disso, porque realmente as pessoas acabam usando a sua energia para se tratar. E às vezes não é nem a pessoa que está encarnada. Às vezes já ouvi falar, pode ser até a própria pessoa que está desencarnada. Agri, Mas- mas assim, a gente quando vai encontrar com uma pessoa que a gente já sabe que ela tem uma energia, uma vibração muito, muito densa, a gente tem que saber
aquilo que a gente aprendeu no curso lá dentro, que é Preparar, né? aprender a se bloquear. Se preparar. Preparar para que a gente não pegue na ideia daquela pessoa. Proteção da vida. E tem até um detalhe, né? Porque a pessoa, muitas vezes, você vai conversar com a pessoa nem maia, a pessoa inconscientemente atrai suas energias até inconscientemente. Não é nem porque ela quer, às vezes ela até gosta de você, não tem nada contra você, mas ela, como ela está muito assim, carente, muito, sabe, problemática, então ela conversando com você, ela vai se sentindo bem e ela vai sair bem da conversa com você, vai sair ótima, você que vai sair. ela vai sair bem, né? Então é assim que funciona, né? Mas é assim mesmo. Às vezes eu até brinco, falei, gente, eu trabalho numa loja, eu trabalho no centro de... Porque é responsável para minha mulher, porque meu filho, porque meu trabalho, tudo porque não sei o que. Eu falei, misericórdia. Eu falei, agora, eu falei, assim, você quer comprar o produto que ele fala? Imagina salão de cabeleireiro. Esse é pior. Eu sempre falo para você, os caras explicam muito isso aí na internet. Você vai cabeleireiro, você tem que saber escolher onde você vai no cabeleireiro, porque o cabeleireiro ele mexe no seu coronário o tempo todo. Se você no coronário, no frontal, se você pegar um cara, então vai ser. Então, é por isso que você fica com sono, vai cortar o cabelo. Você vai cortar o cabelo, não dá aquele sono, porque depende da pessoa que vai, ela começa a mexer no seu coronário, no seu frontal. Minha mulher já fez uma lavagem em mim, que ela me rapa toda hora, careca. Mas é verdade, porque coronário frontal. Então ele mexe no coronário frontal o tempo todo aqui, ó. Tá com a mão aqui, ó. Se for uma pessoa de energia boa, vai ser ótimo. Se for uma pessoa com energia ruim, e às vezes você vai no cabeleireiro e não volta. Se alguém colocar a mão na minha cabeça, eu nunca vi. Eu não tinha pensado nisso, porque não é porque todo mundo. Não, tem pessoa que tem uma energia boa, bacana, mas vai dar sono, mas presta. Tem pessoas que, Jair, quando a pessoa está assim, desabafando, está aquela situação, aí eu faço isso. Eu vou escutando e vou mentalizando luz, calma, e vou mentalizando para essa pessoa, para você não, para eu não sentir tanto Cansado. Entendeu? Eu vou mentalizando, eu vou olhando para ela, vai conversando, eu vou olhando. O problema de tudo, sabe, eu acho que você faz legal, mas assim, é que às vezes a pessoa vem conversar e ela começa a falar dos problemas, e você se envolve emocionalmente com o problema dela. É uma esponja. Se envolve na história. Se você se envolver emocionalmente, aí você... Não, você tem que saber. Então é o seguinte, o problema da pessoa é da pessoa, ela está contando o problema dela, contou, acabou, vai embora, tchau. Agora se ela está falando assim, começa, coitadinha, ela sofre muito. A gente tem que ouvir. Se você internaliza, você passa a vivenciar a mesma coisa. Então você não pode se envolver emocionalmente. O problema do outro é do outro. Tudo bem, vamos dizer que a pessoa está com outro problema e você sabe como ajudar. Tudo bem, você pode ajudar? Tudo bem. Olha, eu vou te ajudar com isso aqui, tudo bem, mas você se envolver emocionalmente para você ajudar. Não é verdade? É difícil controlar também, não é fácil? Não, é difícil. Não, tudo é aprendizado, você sabia? Tudo é aprendizado. Fora que a gente nem sabe a outra parte, né? Você vê que Jesus, a mulher toca na roupa dele, ele já sabe que a mulher tirou a energia dele. Então, Alguém levou a energia. Quem não tocou no senhor esse monte de gente? Não, mais um tocou. Alguém tocou. Ó, o multidão, né? A multidão lá. Quem não tocou no senhor? Eu quero saber. Ô Pedro, por que tocou em mim? Hoje eu não sei. Fala logo. Imaginando a cara, né? A cara do apóstolo, né, meu? A cara do apóstolo, uns 500 pessoas assim. Mas o senhor não sabe que eu tocou no senhor. Você tem que saber, Pedro. Tipo, como não sabe, né? Vamos falar agora sobre as férias, vai. Vocês pensam que não tem férias na espiritualidade? Pô, tem. A reunião foi na escola, na sala de palestra. Os professores estavam presentes no horário marcado e Dona Dirce presidiu a reunião. Ela orienta somente a parte da escola que alfabetiza. Sempre tão amável, cumprimentou-nos sorrindo. Boa tarde, estamos no término do ano letivo.
e iremos, como todo ano, fazer uma festinha para os que terminaram o curso. Pensa que lá não tem festinha, né? Todos os cursos da colônia têm tempo certo para terminar. A maioria segue o calendário dos encarnados. Falando em calendário, aqui temos horário, dia, ano, tudo como os encarnados. Eles mantêm o mesmo padrão, sabe? É uma coisa assim... na verdade, nós seguimos o padrão deles, né? Porque tudo combina de lá para cá, né? Então, tudo lá a gente... Cara, a pessoa fica lá um tempo, quando vem, acaba... Você traz dentro de você aquele Então, padrão. Jair, mas assim, lá no caso das colônias ainda, sempre fala aí no descanso. Mas tem a necessidade de descanso também ainda, né? Não, então, não, aqui as férias aqui eu acho que é mais relativa, porque eles trabalham no educandário das crianças, estão ali, então porque acho que as crianças vão se juntar com familiares, né? Por exemplo, você é uma avó, seu netinho está lá, então você vai para casa da avó. Então, mesmo lá tem as casas, né? Então, eu acho que é mais, não só pelos trabalhadores, mas pelas... É igual aqui, ó. Aqui você eu fico pega... um pouco preocupada, né? Porque tudo tá falando que não tem cama. De dia eu não preciso, mas de noite eu preciso dormir. Não, você vê que aqui de encarnado, não, eu trabalho na escola. Então, a escola ela tem recesso em janeiro e tem tipo 15, 20 dias no mês de julho, tá certo? A pessoa fala assim, já vi gente falar assim, não, tem que acabar com o recesso de julho. Você não pode, porque a criança quando chega em julho, aquele períodozinho, ela recupera. Se você pôr a criança de fevereiro até dezembro direto dentro da escola, chega no final do ano... Para dar aquele restart no sistema, né? Precisa desse tempo, sabia? Eu acho que as férias lá não é necessariamente férias. Eu acho que eles saem de férias de cuidar das crianças. Mas acho que a gente vai fazer algum outro curso nesse tempo. Não vai ficar parado todas as férias. Eu não lembro quando que eu li aqui, mas acho que ela não vai ficar o tempo todo parado. Todos os cursos da colônia têm tempo certo para terminar. A maioria segue o calendário dos encarnados. Falando em calendário, aqui temos horário, dia, ano, tudo com os encarnados. As colônias e postos de socorro seguem a marcação do tempo igual à do espaço físico a que estão vinculados. Quer dizer, quem está aqui no Brasil segue o padrão Brasil. Sei lá, quem está no Oriente, se tiver outro padrão de horário, é outro padrão de horário. Assim eles vão seguindo, tá certo? Vai seguindo igual. Exemplo, numa colônia na Europa, no espaço da Áustria, o horário será igual ao desse país. Ou seja, a colônia está no espaço espiritual da Áustria, né? E a Áustria no espaço físico. A colônia São Sebastião segue o fuso horário do Brasil, na cidade de São Sebastião do Paraíso. Quando são 2 horas na cidade física, são 2 horas na colônia. Aqui seguimos horários para tudo e são obedecidos. Para ter ordem, é necessária disciplina. Há horário para turnos de trabalho, para estudo, etc. Os cursos começam no início do ano e normalmente terminam no final dele. Raramente se faz num ano somente o curso de alfabetização. Para os que querem somente ler e escrever, 1 ano de estudo basta, mas normalmente é feito em 3 anos, nos quais os alunos recebem conhecimentos equivalentes ao 1º grau. No entanto, há os que têm mais dificuldade para aprender e demoram mais tempo. Concluem o curso os que querem, mas só em casos especiais não o terminam. Os que o fazem têm muitas opções. Podem continuar a estudar ou dedicar-se a outras tarefas, contribuindo com mais horas a um trabalho útil. Todos os alunos trabalham. Trocamos ideias sobre a melhor maneira de ensinar. E em rápidos comentários foram programadas as festividades. Dona Dirce, continuando a reunião, disse: as férias aproximam-se e vamos pensar no melhor modo de aproveitá-las. Ó, já está falando, é o melhor modo de aproveitar. Estou pensando em coletivo, não está pensando em individual. Fiquei espantada e acho que demonstrei, mas carinhosamente Dona Dirce explicou, dirigindo-se a mim, a novato do grupo. Patrícia, é a primeira vez que você colabora conosco. Os outros estão há mais tempo aqui. Temos conhecimento de que você não deverá voltar no próximo ano. Sentimos, mas sabemos que irá aprender em curso como é viver no plano espiritual.
Agradecemos sua colaboração e esperamos que tenha gostado de trabalhar conosco. Temos férias ou períodos de descanso. Os trabalhadores têm um período, após certo tempo de atividade, para descansar ou cuidar de problemas pessoais. Enfim, para dedicar-se ao que quiser. Temos férias como os encarnados, mas nem tanto. Normalmente são períodos de 2 semanas, no máximo 3 ou poucos dias. Tanto os alunos como os professores da escola têm férias no período do Natal. Para os alunos é um período de descanso, após uma etapa de estudos. Também todos os anos há a festinha para os que concluíram o curso. Nós, os professores, merecemos as férias. Embora eu saiba que nenhum de nós fique sem fazer nada. Aproveitamos para visitar familiares, encarnados e desencarnados. Participamos de socorros extras e irmãos que sofrem. São poucos dias, pois reiniciaremos o trabalho na segunda semana de janeiro. Não gostaria de ficar sem fazer nada. Trabalho há tão pouco tempo, falei. Se você, ao terminar as aulas, quiser trabalhar, peça orientação de amigos. Dona Dirce aconselhou. Porém, se quiser aproveitar as férias, verá como o Natal é lindo na colônia. Mas o motivo também desta reunião é a avaliação dos alunos. Vocês vão avaliá-los conforme o aproveitamento de cada um, para que possamos separá-los em grupos para melhor aprendizagem. É interessante essa questão do Natal, né? Porque a gente sempre acha que, não, Natal só os encarnados que comemoram, né? E lá no mundo espiritual também. Porque se eles seguem o mesmo padrão, né, dos encarnados, né? A lógica é ter o Natal mesmo, né? Não é verdade? Deve ter peru também. Vai ter lá. Peru plasmado. Dependendo de onde você vai lá na espiritualidade, você que tem. Vamos plasmar, né, gente? Então, por isso que eu tô falando que tem lugar que pode ser que tenha. Você vai lá no Umbral, né? Tem lugar lá que Você vai lá no Umbral. plasma lá Satisfaz, né? Os seus desejos terrenos. Onde você desejou, como que eu queria ter um Chester. Na hora que você abre o olho, você já tá lá. A gente plasma nossas próprias roupas lá? Plasma? Então, você pode plasmar. Plasmar. Na verdade... Depende, né? Depende. Se você já estiver merecendo isso, sim. Senão, você vai usar o que te dão mesmo. Não, se você vê que quando o André Luiz estava lá no Umbral lá, a roupa dele foi estragando, virou um trapo, né? Porque ele se sentia um trapo e a roupa vai acompanhando. Refletia. A roupa ela manifesta. Tem um livro. Isso eu tô falando, depende, tem um livro né? tem um livro que é muito legal, chama O Cardeal. É um livro espírita, sabia? O Cardeal, um livro psicografado, que é muito legal, porque o cardeal era um cardeal numa igreja, né? E ele não era do bem, né? Ele só fazia coisa errada, né? Era um malandrão na igreja, né? Ele desencarna na igreja, mas a igreja tinha umas escadas que era lá pro fim do mundo lá. E ele desce lá embaixo, né? E ele vira um trapo lá embaixo, lá, né? Aí ele quer trocar as roupas. Mas aí tem um ajudante dele, da época que ele estava encarnando, desencarna também e vai lá, né? Aí fala pra ele, mas quer trocar roupa? Lá em cima tem, só a gente pegar no guarda-roupa lá em cima, lá, né? E eles vão lá, né? Mas ele pega a roupa, troca, mas quando ele vai andando, volta a roupa antiga, né? Porque é só a mente que está criando aquela roupa lá. E não adiantava ele trocar de roupa, porque a roupa retornava. É o que ela está falando. Se você... Souber o seu íntimo vai influenciar tudo, né? Então. Mas se você é aquele cara que gosta do Chester, você tá lá, você desencarnou, fala Natal, você fala, nossa, que vontade, que saudade de comer aquele Chester. De repente você pode até plasmar um Chester lá, né? Vai pegar algum Rapaz, encarnado, dá uma vampirizada. eu vou contar um caso para você que eu vi aqui na televisão que eu fiquei pasmo. Estava passando um programa lá no Discovery e estava contando um caso lá que vocês vão ficar pasmos também. Eles encontraram no gelo lá o corpo de um boi de mais de 50 mil anos atrás. O boi estava perfeito. Aí eles cortaram, é verdade, eles cortaram o boi e fizeram churrasco com parte do boi e comeram. Ninguém morreu. Já estava mais de 50 mil anos aquele boi no meio do gelo. Mas a conservação era conservada por conta do gelo. Por conta do gelo. Então, mas eu sei, mas é uma coisa incrível, 50 mil anos, o boi lá, às vezes o cara tem
uma carne lá no freezer, lá, que não acabou a luz nem um dia, aquela carne tá lá 2 meses, se eu comer eu vou morrer. Os caras comeram de 50 mil anos atrás. Eu fiquei pasmo, falei, meu Carne Deus. congelada não pede assim também não. Filmaram ainda comendo. Carne congelada não pede assim. É? Carne congelada não pede fácil. Bom, mais 50 mil anos, né? Não, Mais de 50 mil anos. Eles isso aí, era um boi antigo. Hã? isso aí não é história de descoberta. Não, é verdadeira história. Os caras estavam falando sobre descobertas, né? Coisas incríveis que foram assim. Mas de Eles repente- conseguem mapear a idade do negócio. Eles conseguem, eles Mas é mapearam. o nosso boi de hoje em dia ou era. Era parecido, né? Mas eles calcularam que tinha mais de Então, mas 50 tem que mil ver anos. onde que ele estava. Ele devia estar numa parede de Congelado. gelo, né? Sim. Né? Então não tem como estragar. Tá lá. Não, eles ficaram abismados que eles tiraram, ainda tinha carne, tinha sangue na carne. 50 Quando mil vai anos. vigiar. Aí ele foi contando lá, eles contaram, fizeram churrasco lá. Matou a fome. Comeram da carne, ainda não morreram. Mais incrível E ainda foi isso. ganharam imunidade, né? Ó, a reunião foi realizada com grande aproveitamento. Quando saí da escola, fui conversar com o Frederico e comentei: Frederico, não pensei que desencarnados tivessem férias. Nem todos têm, eu nunca as tive. Não preciso, trabalhar faz parte de mim. Mesmo de licença, como agora, procuro ser útil. Mas todos os que trabalham têm direito a um descanso. Os orientadores das colônias organizam os trabalhos de modo que todos tenham um período livre para descansar. Esse período é livre para fazer o que se quer, dentro das normas da colônia. Muitos passam com os entes queridos encarnados ou desencarnados. Bom visitá-los e muitos os ajudam. Como também podem dedicar-se a outras tarefas ou visitar outros locais. Para os novatos na colônia, as férias são importantes, principalmente aos jovens, ajudam na sua adaptação, aquilo que eu falei, né? Quem é jovem, criança, né? Facilita. Agora, isso aqui de você tirar férias e ir lá na família, ajudar a família, aí tem que ter conhecimento e preparação, né? Senão acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Não é verdade? Se você já tem essa preparação, você chega ali, você entende que sua esposa arranjou outro, que a filha fugiu de casa, você entende Tipo a tudo viagem. Hã? Tipo a viagem. O cara tinha casado com uma esposa e a atual que morreu tava com ciúmes da primeira esposa. Na casa do André Luiz, né? Então, se você consegue já lidar com isso, né? Porque é verdade, você tem que lidar com essas E a coisas, né? primeira toda fofa, falando com a segunda, e a outra toda ciumenta. Você vê que pessoas encarnadas, tá? Tem um casal lá encarnado, aí tem uma filha, a filha jovem, fica grávida, o cara já fica enlouquecido. Imagina se ele tivesse desencarnado e retornado e não soubesse, de repente chega lá, a filha tá grávida, solteira. Aí ele tá desencarnado e vai ficar louco da vida. Como que minha filha vai ficar grávida, solteira? Vai ficar louco, né? Então você tem que saber lidar com essas coisas, né? Entendeu? Se você souber lidar com essas coisas, tá tudo certo, né? Então a vida é assim, todo dia tem novidade. Você imagina quando você fica 1 ano sem visitar sua casa, 2 anos, 5 anos, aí você vem visitar. Acho que vai dar do mesmo jeito. Não vai ter nada igual, nada, né, meu? E Jair, quando o espírito tem autorização para visitar aqui a família, não sei o quê, é tipo um bônus? Não, então, quando você vem, né, geralmente é assim, se você vem da colônia, é porque você tem seus méritos, né, você conquistou esses méritos, né, eles liberam para você, porque eles já estão confiantes que você consegue lidar com aquilo também, né. A questão é se você sabe lidar com aquilo. Está preparada, né? Então, geralmente, você viu o que ele fala aqui, ó, todos os alunos da escola, todos os alunos, são adultos, né, todos trabalham, todos. Então, quer dizer que todo mundo aqui tem bônus, entendeu? Se todos trabalham, todos têm bônus, né? Então, a questão é merecimento. Se o cara trabalha ali, tem. Agora, tem que ter também condições de ir, né? Mas geralmente nunca vai sozinho, né? É difícil. Só se você já está muito bem preparado para ir sozinho na visita, né? Geralmente vai um mentor, vai alguém acompanhando. Acompanhando, né? Principalmente Todo quem, mundo tá bem, né? principalmente quem não está muito preparado, porque às vezes chega em casa lá, vê uma coisa que não gostou, já
baixa a Foi guarda. quase casamento. Primeira vez e foi direto. Poxa, na hora que ele pegou, saiu, já abriu. Foi linha direta, Aí assim. ele parou e peraí, a vibração baixou. Foi linha direta, hein, ó. Ali foi Mas instantâneo. mas ele também era um cara bem orgulhoso, né? Se você desencarnou, faz, sei lá, ele ficou 8 anos no Umbral. Depois ele foi para a colônia. Então vamos dizer que ele demorou 10 anos para ir na casa dele. Você ainda acreditar que ia estar igual você deixou? Né? 10 anos, né? Não é 3 meses, é 10 anos. Você imagina 10 anos você ficar longe de casa, você foi viajar, voltou depois de 10 anos, você acha que vai ser igual? Mudou tudo. É muito tempo, né? Não quero ficar sem fazer nada nesse período, mas não sei o que fazer ou o que posso fazer. Frederico sorriu. É bom que aprenda a fazer muitas coisas para dedicar-se no futuro, espero que possa ser mais útil a você e aos outros. Quase não dormia, por isso tinha muito espaço. Por isso tinha muito tempo. Pedi a Frederico. Não posso ajudá-lo por mais tempo? Sim, alegro-me por tê-lo ao meu lado. Será que poderei ser realmente útil? Quando queremos, somos, respondeu animando. A escola amanheceu em festa no dia marcado para as festividades de encerramento. A entrega dos certificados foi à tarde, com uma alegria sincera. O diploma não significava um comprovante, porque o que interessa é realmente o que se aprende, mas não deixa de ser uma conquista e os que receberam estavam felizes. Realmente, se você pensar bem no mundo espiritual, o diploma não tem função nenhuma, né? Era mesmo só para agradar e deixar felizes os alunos, né? Porque diploma de encarnado não vale nada, o desencarnado também não ia valer. Lá o que vale é a sua capacidade moral, sua competência, sabe fazer, não sabe? Não tinha função nenhuma. Mas é mais para deixar feliz mesmo. Agradeci aos colegas e à dona Dirce pelo carinho, atenção e ajuda que recebi no pouco tempo que ela estive. Conversei muito com a dona Dirce e ela disse-me que visitaria os familiares e se uniria depois a um grupo de trabalho junto a drogados. Nas minhas férias, completou, faço sempre esse trabalho. Aqueles que se perdem no vício são os verdadeiros escravos, necessitados de liberdade. Gosto muito de colaborar nesse socorro, mas é ensinando que me realizo. Amo ensinar. Também gosto, respondi, mas estou mais interessado em aprender. Dona Dirce, sou muito grata à senhora. Obrigada por tudo. O coral infantil veio brindar-nos com lindas canções natalinas e alguns salmos. Estavam vestidas igualzinhas, de amarelo clarinho, todas limpas, pois não há crianças feias. Aqui são todas saudáveis e felizes. Gostam de cantar, encantam quem as escuta. São tão alegres que irradiam felicidade. Lúcio, um de meus alunos, aproximou-se e entregou-me um poema que havia feito. Era simples, exaltava o mestre e a alegria de aprender. Agradeci comovida. Patrícia, disse ele, encarnado fui um doente mental, um excepcional. Há tempos desencarnei, fui socorrido e aos poucos fui me recuperando e passei a trabalhar, a fazer pequenas tarefas. Os orientadores insistiram para que estudasse e há pouco tempo interessei-me em aprender. Envergonhava-me de minhas dificuldades, pois quando encarnado escutava muito que era burro, sem inteligência. Sofri bastante, tive muitas dores, fui desprezado, passei fome, frio e fui muito doente. Desencarnei adulto. Aqui é tão diferente, amo a colônia, sinto que não fui deficiente em outras existências. Você vê, é aquilo que a gente estava falando, ele foi deficiente encarnado, mas lá ele se recuperou. Lá ele se recuperou, né? Então, mas não quero recordar o passado, pois tenho medo dele. Os professores disseram-me que sou como um fruto verde, não estou preparado, pronto para recordar o passado. Realmente não quero. E por não querer, tenho que aprender novamente, e agora faço isso com gosto. Lúcio afastou-se. Fiquei a pensar.
Dona Dirce, que se achava perto, vendo-me pensativa, aproximou-se. Por que está tão pensativa? Lúcio contou-me que, quando encarnado, foi um excepcional. Sente que foi inteligente, mas não quer recordar o passado, preferindo aprender de novo. Patrícia, nenhum encarnado é deficiente mental sem motivos. Aquilo que a gente estava falando. Né? Os motivos são vários. Lúcio, temendo o passado, não quer recordá-lo, porque ele deve ter feito coisas terríveis. Né? Essas deficiências devem ter origem no abuso de uma inteligência brilhante. Por isso, aqui se tem o cuidado de não fazer da recordação do passado um sofrimento e um empecilho ao crescimento espiritual. O passado passou, não há como mudar. Construímos o presente e o futuro. Se Lúcio quisesse recordar, o departamento que ajuda muitos a fazê-lo iria estudar seu caso. E só permitiria se fosse para seu próprio bem, porque muitos são imaturos para isso. Recordando seu passado, se fosse instruído, lembraria e teria seus conhecimentos. Mas ele tem dificuldades para aprender. Ele ainda não conseguiu se livrar por completo de sua deficiência, mas está aprendendo, não só se instruindo, pois as lições evangélicas fixam-se em sua mente, fazendo-o reeducar-se. Meus alunos presentearam-me com abraços, agradecimentos e com um buquê de flores. Fiquei emocionada, a festa foi linda. O Natal aproximava-se e sempre representava a festa para mim. Embora o papai sempre nos alertasse que datas não representam nada e que o Natal passou a ser para a maioria uma festa material. Era a primeira vez que passava o Natal desencarnada e estava ansiosa. É aqui essa parte da lembrança é bom se entender, é bom entender isso. É isso que a gente estava falando naquela época lá, né? Se a pessoa nasce com deficiência mental, tem duas razões. Ou cometeu suicídio batendo uma cabeça na parede, ou pulando do penhasco, ou dando um tiro na cabeça, alguma coisa fez. Ou usou inteligência demais para o mal, né? E quando a gente usa muita inteligência para o mal, várias vezes reencarnações, começa a ocorrer, pelo sentimento de culpa, um atrofiamento do cérebro, sabe? E aí, né, do cérebro espiritual, mas ele manifesta no físico, aí fica doente mental. Não num acidente que talvez cause lesão Não, cerebral. quando você tem um acidente que não é você que causa, Aí você não carrega. você não fica com resquícios. Ou pelo menos os resquícios são mais leves, é mais fácil de recuperar, né? Porque vai depender do seu sentimento, né? Porque eu lembro de um livro lá que falava do avião, né? É muito interessante, porque teve um acidente de avião e quase os que eram mais conscientes foram todos foram já resgatados antes do avião bater no chão. Os mais conscientes. Mas aqueles que ainda eram muito materialistas, exageradamente, teve cara que caiu no chão e o corpo esfacelou, braço para cá, perna para lá, cabeça para lá, né? Mas eles foram fazer o tratamento no cara para juntar as partes, né? Para juntar as partes. Mas o cara, muito materializado, né? E ele fixou muito na mente aquilo, né? É difícil, sabia? Você vai trabalhar a mente do cara e junta todas as partes. Quando o cara volta a pensar no acidente, ele separa tudo de novo. Separa tudo de novo, sabia? Isso é feito durante meses e meses, anos, para fazer o cara conseguir a manter o corpo, né? Porque a mente do cara é que vai mantendo ele sempre com as partes separadas. Se você perder um braço encarnado e você fixar na sua mente que você não tem um braço, você vai desencarnar e você vai ficar sem braço um tempão. Entendeu? Você vai ficar sem braço. Porque é a mente que faz você ficar sem o braço, porque nós somos perfeitos, nós temos tudo. Né? É a nossa mente é que é nos que. Você quer que leia? Você que sabe se quiser ver. Outra coisa que eu achei interessante. Mas eles têm uma cadeira aqui. A gente vai falar do Natal. E a gente tá bem próximo do Natal, né? Natalzão tá chegando aí. Eu tenho que preparar uma palestra de Natal. Nem vai estar quente. Só tem o tema até agora, que é o olhar de Jesus. Precisa trabalhar com as crianças do olhar de Jesus. Olhar de Jesus, aquela música é fantástica, o olhar de Jesus. Eu gosto. A Josete nem conhece, que a Josete não vai no ensaio. Que a Josete não vai no ensaio, não conhece. O olhar de Jesus.
Você não conhece, porque você não vai no Não, site. pode ser. Eu estou fazendo. Eu repito os livros, vai ter um monte de música O nova. olhar de Jesus ou a paz de Jesus? As duas, tem as duas, vou trabalhar as duas. O olhar de Jesus e a paz de Jesus. Tem os dois. Trabalhar as duas. Esse tem. Vai trabalhar? As duas no Natal. Bom, Natal. Aproximava-se o Natal e sabia que minha família sentia minha falta. A saudade doía. Datas são guardadas para termos saudades. As épocas de festas em que a família se reúne são marcadas por lembranças afetivas. Recebia muitas orações, recados e incentivos para que fosse feliz. Era e sou feliz. Pensava nesse fato, quando Maurício veio visitar-me. Maurício, indaguei. Sou feliz, mas os meus familiares sofrem de saudade. É justo? Às vezes penso que não devo ser tão feliz. Meu amigo sorriu. Patrícia, você é muito querida e amada. A saudade existe e existirá, mas o tempo a suavizará. O que eles desejam a você? Que seja feliz. Você sendo feliz está fazendo a vontade deles. Não é egoísmo. Se faz o que eles pedem, acabarão fazendo o que você lhes deseja. Que não sofram, aqui estejam bem. Muitos, como você, parecem sentir uma pequena culpa por estarem bem, enquanto os entes queridos não. Entretanto, não se pode pensar assim. Deve, sim, procurar estar cada vez melhor. Aprender, saber, só assim se tornará apta a distribuir alegrias. Só quem aprendeu a amar irradia amor e paz. O Natal na colônia é lindo. Jovens e crianças organizam recitais, danças, palestras, encontros para conversar e ouvir música. Tudo isso para que ocupem o tempo e não sintam saudade dos encarnados. E assim distraem-se, suavizando suas próprias lembranças. O grupo de jovens organizou visitas a outras colônias e convidou-me. Aceitei contente. Iam apresentar uma peça de teatro e cantar. Estavam animados e faziam teatro como amadores, embora às vezes houvesse os que tinham talento de artista. Quer dizer que então lá também tem o teatro profissional, tá certo? Então, não, profissional não significa que ganha dinheiro, são aqueles caras que eles ensaiam mesmo, eles se organizam para ensaiar, para ficar de colônia em colônia apresentando, entendeu? Não é que é profissional de ganhar dinheiro, são profissionais porque gostam de representar, né? Então a pessoa vai continuar fazendo aquilo que gosta, é assim que funciona, né? É que nem você pega os pintores, o Monet, o Van Gogh, continuam pintando. Eles não fazem só pintura, mas pintura é uma das coisas que eles, né, centralizam como importante. Existe a Casa dos Pintores, sabia? Chama Casa da Arte, onde ficam os pintores, ficam essas pessoas, né? A Casa do Escritor é mais para quem escreve, né? E tem a Casa da Arte, que é a casa que tem os pintores. Patrícia, não tem um livro? Acho que eu li um livro dela. Casa do Escritor tem. Então, mas tem Casa da Arte também. É, mas o livro dela é Casa do Escritor. Não, para Casa do Escritor sim, então o livro dela, né? Tem a outra também, são 3, né? Não, são 4 livros. 4. Eu li Vivendo no Mundo dos Espíritos, Casa do Escritor e O Voo da Gaivota. É muito lindo. Você entendeu? Então, o que acontece? Tem a Casa da Arte, que tem pintores, tem outras coisas, tem a Casa do Escritor, que é para quem gosta de escrever, né? Então, cada um continua fazendo aquilo que gosta. Então, cara que é ator aqui no mundo, gosta de atuar, de fazer as coisas, chegará a continuar fazendo. Que nem um maestro, o cara que é maestro aqui continua sendo maestro lá. Não vai parar de ser maestro, né? Vai conduzir grupos cantando a mesma coisa. Tudo continua. E quem é palestrante? Vai ter que me aguentar, Josete, depois de desencarnado cantando lá de lá. Vai ter que me aguentar cantando lá de lá. Chega lá e vou ver o Jair Fazendo palestra, tá vendo? Cantando Perdoar e Amar, nem se Eu com violão cantando Perdoar. Perdoar e Amar. Ó, Josete chegou, canta a música do perdão. Nós estamos esperando.
cantar a música do perdão. Gato. Sempre apresentam peças bonitas. Sempre apresentam peças bonitas, sadias, que trazem ensinamentos profundos. Muitas das canções apresentadas são conhecidas dos encarnados, principalmente as natalinas. Outras, lindíssimas, são de compositores do plano espiritual. Da inteligência artificial. Olha o André lá. As crianças e os jovens têm seus corais e estão sempre apresentando-se em festividades da colônia e, quando convidados, vão a outros lugares. Fazem muito sucesso, pois apresentam-se muito bem. A música é uma grande terapia. Adultos também podem participar de corais, de grupos de músicos, como também fazer teatro. Fomos de aeróbus, bem devagar, numa viagem deliciosa. A colônia vizinha, como todas, é muito bonita. Fomos recebidos com alegria. Após a apresentação, ficamos a conversar. Trocando ideias, gostei muito do passeio. Em nossa colônia há uma praça grande, com canteiros em formato de corações com flores azuis e brancas, miúdas, de agradável aroma. No centro existe um palco redondo onde corais costumam apresentar-se e há também bancos confortáveis, sendo alguns de balanço. Chama-se Praça da Consolação. Indaguei a Frederico o porquê do nome. Quando a colônia foi planejada, a praça foi feita para que os habitantes se reunissem em recreações, mas muitos desencarnados saudosos vinham aqui para se consolar, daí o nome. Um grupo de jovens estrangeiros da Itália veio visitar-nos, apresentar-se na praça, presenteando-nos com lindas canções em italiano. Foi um sucesso. Vieram da Itália, né? Pra você ver que... Tipo uma turnê. O Inácio Ferreira fala o seguinte, que as pessoas... eu gosto do livro do Inácio Ferreira, que é muito bom para ler, você vê, chama assim, Doutor Inácio Convida a Pensar. Leia, para você entender. Tem umas coisas da doutrina espírita que vai muito além das coisas que você estuda aqui. E o que acontece? Ele fala, as pessoas pensam que aqui no mundo espiritual é assim, você vai onde você quer em um segundo e encontra todo mundo. Ele fala, não é assim. O cara às vezes está aqui comigo aqui na colônia, ele fala assim, eu vou embora para o Japão, e ele vai lá para o plano espiritual do Japão e fica lá 50 anos. Você vai ficar 50 anos sem ver ele. Não fica, né? Não é assim, todo mundo vê todo mundo. Você acha que você vai chegar lá no mundo espiritual, você vai ver todo mundo que você conhece? Não vai nada. Todo mundo conhecido. Não, vai nada. Ó, presta atenção, quantas pessoas a Patrícia falou até agora que ela viu que era da convivência dela. Até agora não. Você entendeu? Se você está... É igual na Terra, você está aqui nessa casa espírita. Vamos dizer que você vai embora para o sul daqui uns dias, sei lá. Vamos dizer que você decidiu ir embora para o sul, está lá no sul. Aí você vai numa casa espírita lá. Quantos você vai ver de lá de casa espírita daqui? As pessoas que estão aqui é difícil. Praticamente nenhum. Só se for uma coincidência de uma pessoa que também foi para o sul. Mas você sai daqui, vai para Minas Gerais, aí você vai trabalhar numa casa espírita em Minas Gerais, você não encontra praticamente ninguém das casas espíritas de São Paulo. Entendeu? Então, não é assim, você chega lá, vou ver todo mundo. Não vai, você vai ver algumas pessoas. O pessoal acha que você vai desagrupar, vai estar em vários lugares ao mesmo tempo, né, para ver todo mundo. Você tem amigos, você tem familiares no sul, mas você vai de vez em quando lá, certo? Você não vai, né? E não é tão longe assim, né? E não é tão longe. Mas pode visitar. Não, você pode visitar, mas estou dizendo que você não fica o tempo todo vendo todo mundo. Você não vai ver todo mundo toda hora, é de vez em quando. Todo momento. Mesmo em vida você não vê. Não vê. Mesmo encarnado você não vê todo mundo a toda hora. Até amigo meu que foi para o Japão, nunca mais vi. Sabe? Então é assim, você não... O mundo é a mesma coisa. Você está lá no mundo espiritual, o cara está aqui nessa colônia e de repente
muitas vezes até por oportunidade de trabalho, né? Tô precisando de gente lá, igual teve lá o tsunami lá no Japão. Teve um tsunami no Japão, precisamos de pessoas para ajudar, tá bom? O cara vai ajudar lá no tsunami do Japão, que teve lá, acho que foi em 2010, né? O cara chega lá, tá ajudando lá, de repente se envolve lá com o pessoal dos espaços lá, até que trabalha, que você quer ficar aqui, fica aí, que ela já fica lá, não volta mais. E assim. Desvia a comunicação. Mentalmente. Não, você tem essa comunicação ainda, mas eu falo para você, mas é muita gente, você se comunica com todo mundo que você conhece? Não, eu falo assim, por exemplo, lá no Japão, eles falam japonês, a pessoa aqui brasileira. Ele deve ter aprendido, né? Tem que aprender também. Tem que aprender. Você não precisa nem ir longe. Hoje você tem um celular, você pode ligar para todos. Você liga para quantos familiares? Porque você não fala com todo mundo mesmo, estando na mão. Você pode a qualquer momento falar, você não. Você fala com quantas pessoas? Você visita todos os familiares que você tem na sua vida? Todos os familiares da sua vida? Você visita? Sempre que me vínculo mais Não sei nem quem são todos. Então, o que acontece? Então, você tem os familiares que são mais próximos, de vez em quando você está encontrando. A maioria das pessoas vai, volta, né? Pensa em 20, 30 bilhões de pessoas. Você acha que você vai ficar? Não tem. É o seguinte, você vai ver alguns. Porque as pessoas têm esse mito que pensa que vai desencarnar, vai ver todo mundo. Não vai. Quantos que nos livros do André Luiz, quantos que ele encontrou da vida dele? E desencarnado? A mãe e aquela mulher que fazia oração para ele. Lá que ele encontra lá, acho que era no lago. Você entendeu? E ele achou ela chata, né? E ela também que encontrou ele no lago. Você entendeu? Ela veio do outro lado. Não foi no metrô lá naquele... É no metrô que ele encontra. E ele fica até com vergonha, né? Porque ele atendia com desprezo, né? Com desprezo. Então, você vê quantas pessoas ele encontrou? Pouquíssimo. Aí ele vai encontrar depois, quando ele vai no umbral visitar, ele encontra um vô dele, aí ele encontra uma mulher que era empregada da casa dele, que tinha abusado da empregada, ele encontra ela E ela percebia a presença dele enquanto ela estava Então, mas encontrou quantos? Ele não encontrou tantos assim, não. Contar nos dedos. Você encontra nos dedos. Você pega da Patrícia aqui, quantos que ela encontrou? Agora meu pai que tá quase desencarnando, tá aparecendo todos os filhos dele do primeiro casamento, que não via 30, 40 anos. Tá aparecendo. Tá brotando. Essa hora tem que tomar cuidado. Por que não vieram ver enquanto, entendeu? Então, a gente tem que perder esse mito que você vai encontrar tudo. Então é assim, você tem que aprender a construir laços onde você estiver, então, porque não adianta você pensar, vou desencarnar. Algumas pessoas você vai encontrar, entendeu? Você vai encontrar algumas, mas não vai ser assim. Chegar lá e tem 500 pessoas que eu conheço, todo mundo ali, não vai estar assim, não. Você vai encontrar, às vezes, um pai, uma mãe, um tio, um avô que você gostava. Às vezes vem até te receber quando você desencarna. Não fica esperando que vai estar todo mundo no seu bico te esperando lá para te dar. Mas ele vem te receber a hora que você desencarna e depois ele vai para os afazeres dele. Ele não vai ficar ali, o Andrezinho, vai ficar aqui do seu ladinho. Não está vendo suas costas ali. Vem de vez em quando, faz uma visita, o cara tem afazeres, o cara não fica. E vem também. E vem acho que para dar segurança, né? Você não vê aqui, né, quando estão aqui os espíritos aqui fazendo a psicografia, que eles às vezes vão rapidinho para retornar lá para poder. É o trabalho que ele tem lá, né? Os mentores da segunda-feira. Vamos que eu fiz Eu pedi uma mensagem da Dona Maria, que a Dona Maria era minha amigona lá na casa da pessoa. Você conheceu a Dona Maria Tiedit, né? E eu recebi uma carta dela, isso faz uns 10 anos quase atrás aí. Mas ela mandou uma carta, nem foi muito longa, ela mandou carta, ela lembrou de mim, falou, Jair, que bom que você me lembrou de mim, não sei o que lá. Mas falei assim, mas eu acabei de escrever, já estou indo embora, tchau, já ela indicou que ela está indo embora. Isso, que ela sempre foi uma pessoa muito compromissada. Aqui também os médicos quando estão aí na sala. O Jurandir não veio. O Jurandir pediu uma mensagem de Jurandir. Veio o mentor escreveu, falou assim, olha, o senhor Jurandir, vou dizer uma coisa para você, meu irmão, o senhor Jurandir tem tantos compromissos que não tem nem condições de vir aqui escrever uma psicografia.
Falou pra mim. O seu Jurandir é o fundador da Fraticep, ele era um baita de trabalhador, eu conheci ele, a gente deu aula junto, a gente tem uma baita de uma amizade. Se eu me engano, uma vez eu senti a presença dele lá em casa, acho que ele estava lá em casa no Evangelho no Lar. Mas o cara, o mentor mandou uma mensagem, o mentor daqui falou, olha, ele tem tanto compromisso que ele não tem condição de vir aqui escrever uma psicografia. É mole? Então deve ser... Eu conheci o seu Jurandir. Eu também conheci demais. Comigo aconteceu uma coisa, eu te contei do sonho que eu tirei do meu irmão. Eu perdi 2 irmãos em meses de um ano. Então, e teve uma reunião um tempo atrás aqui, né, que a Ana chamou todo mundo, né, e eu não vim também, o que eu ia vir fazer aqui, se eu tô aqui há tão pouco tempo, né. E eu, de manhã, meu marido sai umas 6 e pouco, eu virei pro lado e dormi. E eu sonhei, né, que depois da reunião fizeram um comes e bebes lá na frente, naquele mesmo lugar onde sempre tem a mesa. Só que da mesa para lá, diz que era chão batido. E colocaram, era bem a época das amorinhas, e colocaram um monte de galho de amora, e cheinho de amora, lá tudo pretinha. E para enfeitar um pouco mais, colocaram uns cachinhos da uva preta, que tem lá em Santa Catarina, só que eu nunca vi aqui. É uma uva bem docinha, pretinha, né? E aí, o João, que fica aí na portaria, né, ele estava lá, né, e a gente comendo as amoras, ele falou, pô, mas essas amorinhas são muito pequenas. E aí eu virei para o lado assim, o meu irmão, lá de Guarulhos, que faleceu no ano passado, ele chegou e falou assim, olha, realmente, ele gostava muito de se gabar, e ele tinha, sabe, ele que se gabava, sabe, tudo dele era melhor, e ele tinha lá tem pé de amora, e eu pedi uma muda desse pé de amora, e a funcionária que trabalhava com ele me deu 2 galhos, e eu plantei esses galhos em casa. E aí enquanto o João falava, essas amoras são muito boas, mas são muito pequenas. E aí ele chegou assim e falou assim, modesta parte, são muito gostosas, mas eu tenho pé de amora, dá umas amoras desse tamanho, e são docinhas. E eu confirmei, né? E aí apareceu meu irmão gêmeo, que faleceu em julho. Ele estava parado aqui no portão, e aí ele queria falar comigo, e aí ele falou assim para ele, não fala com ela agora, deixa eu falar, depois a gente se fala, né? E aí eles comeram um pouco, meu irmão ficou comendo amora, né, porque ele amava amora, né? E o pezinho, os 2 galinhos que eu ganhei, eles já estavam com amorinhas, né? E, de repente, ele bateu no ombro do meu irmão gêmeo, ele não deixou ele falar comigo e falou, vamos embora, depois a gente fala com ela. E foram embora. Eu acordei e subi. Gente, eu tenho a foto aqui. Isso aconteceu comigo. Quando eu subi, tinha 2 amoras desse tamanho, pretinha no pezinho. Como pode? Isso aconteceu comigo. Vou até procurar para ver, vocês podem continuar. E não tinha essa amora? Não desse tamanho. Era pequenininha aquela. Era um verdinho, tinha 2 amoras desse tamanho. Eu tirei e pus na mão, eram desse tamanho, pus na mão, tirei a foto. Vou mostrar para vocês. Aí eu assim... A Nina vai ler que eu sei. Mas eu vou mostrar para vocês, vou procurar. Pensei, disse a Lenita, que iria entender tudo o que cantassem. Eita. Entender pelo pensamento é para espíritos que sabem. Os que se afinam perfeitamente entre si conseguem transmitir pensamentos. Com a mente fazemos muito, mas necessitamos saber. O pensamento tem uma só forma, mas são poucos os desencarnados que sabem usar esse modo de comunicação. A maioria tem que conhecer o idioma. Todas as colônias têm cursos de Esperanto, na tentativa de melhorar a comunicação entre todos. Só para entender, Esperanto é uma língua que foi criada por um homem chamado Zamenhof, já faz uns mais de 50 anos, hein? Uma língua que foi criada para ser língua universal. Então, o objetivo dela era assim, cada pessoa conhecia a sua língua. Por exemplo, no Brasil eu estudaria português e estudaria Esperanto, porque Esperanto em 6 meses você aprende. Entendeu? É muito fácil. Durante um tempo teve. Eu estudei Esperanto. Nas escolas o Esperanto, mas ela foi tirada. Eu estudei Esperanto, né?
Então, o Esperanto era assim, o cara saberia falar inglês, sabe falar Esperanto. Se você souber falar Esperanto, você vai nos Estados Unidos, você vai encontrar gente que fala. Se for na Rússia, você vai encontrar gente que fala. Então, seria uma segunda língua universal. Todo país estudaria a língua dele e o Esperanto. Então, onde você fosse, se comunicaria em Esperanto, entendeu? Mas lá na espiritualidade tem. Aqui na Terra, infelizmente, entre os encarnados. Se eu não me engano, na FESP já deram um curso. Tem curso lá, tem. É muito fácil, Esperanto é bem tranquilo para aprender. 258 agora. Quero aprender o Esperanto e transmissão de pensamento. Vou marcar na minha lista. Rimos felizes, minha lista já estava enorme. Tenho um caderninho em que marco tudo o que quero aprender e os cursos que quero fazer. Muitos já fiz e outros ainda farei com a permissão do nosso Pai Maior. O Esperanto é bastante divulgado no plano espiritual. Todas as escolas têm esse curso, como também há muitos livros de intercâmbio desse idioma entre as colônias, por toda a Terra. Os organizadores da colônia planejam longa programação nesta época do Natal. Na praça, todos os dias há apresentações de peças teatrais, corais, músicas, tudo muito alegre. O educandário fica todo enfeitado. Montam presépios, enfeitam árvores com luzes e bolas coloridas, lembrando os enfeites dos encarnados. Tudo é feito para alegrar as crianças. Trabalhadores vestem-se de palhaço, há jogos, danças e as criançadas se divertem. Não há trocas de presentes, mas votos sinceros de harmonia e paz. Cada ano, na época de Natal, há um ensinamento como objetivo. Neste ano foi a importância de Jesus ter encarnado na Terra. Colocaram algumas faixas com esses dizeres pela colônia, como também saudando os moradores e hóspedes. Por toda a colônia há palestras sobre o tema deste Natal. É muito bonito, educativo e emocionante. É o tema que é a importância de Jesus ter encarnado na Terra, né? Dá para usar esse tema da palestra de Natal. Mas quando falou assim, de que lá as pessoas se vestem de palhaço, eu lembrei da José. Da José também falou, eu li aqui e lembrei da José. Não, mas eu não estou desvalorizando, não, é porque a José se vestia mesmo se vestia para ir, porque era uma casa de idosos, né? Na casa de idosos, com as crianças. As crianças, nos orfanatos. Me vesti de palhaço também na casa. Meu irmão também se fez. Então, tem as pessoas que se vestem lá de palhaço lá para fazer a diversão das crianças. Eu vou nessa festa das crianças. Mas eu gostei do tema aqui, eu posso pensar nesse tema aqui para montar a palestra. É que esse ano aqui eu já fixei, é o olhar de Jesus, a minha palestra. Porque eu fiz a música e vou encaixar essa música, e eu fiz o olhar de Jesus, a paz de Jesus, fiz duas, né? E eu fiz também a cada passo de Jesus, sabia? Mas não dá tempo de ensaiar, é muito pouco tempo. Você já ouviu falar assim, no plano espiritual tem um lugar que chama Campo da Consideração? Campo da Consideração? Não. Já ouvi falar tem a Cidade dos Espíritos, né, que se chama, não é Cidade dos Espíritos, é o nome. Quer uma prova maior? É verdade. Deixa eu ver. Acho que foi para você saber que eles realmente estiveram com você. E olha, dá para ver que são dois galinhos, ó. Eu comecei a chorar, porque quando eu subi... Campo da Consideração. Não é Colônia dos Espíritos, se chama... Quando a minha mãe partiu... Você já leu esse livro lá, Você Quer dos Espíritas?
Cidade dos Espíritos, é um negócio assim que chama. Não sei se é Cidade dos Espíritos, chama. Mas tem um nome mais ou menos. Eu tenho um livro em casa lá, interessante, sabia? Interessante. Então, minha tia falou comigo que a minha mãe tinha sido recebida no campo da consideração. Campo da consideração, que dá para entender que é um local onde a pessoa vai assim para fazer uma reavaliação de si mesma, né? Porque campo da consideração é para você fazer uma reflexão, né? Então dá para entender que é um espaço mais ou menos assim. Que a pessoa vai e campo da consideração para você repensar a sua caminhada. Mas isso aí acho que não é uma cidade, é um lugar dentro de uma colônia, dentro do posto de socorro, né? Um lugar, né? Assim, né? Mas a primeira vez que eu fala que é isso aí. Ela dá para indicar um campo mental onde se processam as análises, ponderações, discernimento e decisões morais. Então, é algum local assim. Mas não necessariamente. Se rever, né? Não uma cidade, né? Um espaço, né? Onde é que tenha, né? Então, mas tem um livro que eu não sei qual é dos Espíritos, agora eu esqueci o nome desse lugar, mas é interessante, é um lugar que é muito interessante esse livro, porque esse livro conta algumas coisas sobre uns grupos espíritas que vai para um lugar que formam uma cidade. E é muito interessante, porque o que acontece? São pessoas que são espíritas apenas na fala, né? Que ficam na casa espírita porque querem o poder, porque querem levar vantagens. E quando desencarnam, eles não querem ir para as colônias, porque eles querem o poder. Então, eles são espíritas, mas não são espíritas de coração, entendeu? Eles são espíritas e falam que são espíritas. O cara pode ser um palestrante espírita, mas ele pode ser um cara assim, meio orgulhosão, que se acha o máximo, entendeu? Então, ele não é colônia dos espíritos, tem um nome, esse livro, eu tenho em casa lá esse livro aí, você entendeu? Então, é uma cidade mesmo, a cidade não é pequena, é uma cidade que tem eleição para governador da cidade, é um negócio assim. Chama-se Casa dos Espíritos, mas não é colônia dos espíritas, tem um nome. Eu tenho em casa lá o livro, eu já li 2 vezes esse livro já. É muito interessante, sabia? Porque a pessoa fala que é espírita, mas vivenciar a doutrina espírita não é uma coisa muito fácil, entendeu? Eu já vi muitas pessoas em casa espírita que brigam por poder, brigam pelas coisas. A diferença entre falar e vivenciar. É bem diferente, tem uma lacuna gigante. Isso é igual a doutrina cristã. A doutrina cristã é fácil vivenciar. Não é você, eu sou cristão, tudo bem. A gente é cristão no sentido de estar sempre buscando a melhoria, né? Mas ser cristão mesmo, o homem de bem lá, você pega o livro dos Espíritos, que você estuda o homem de bem, você encontra lá, tem uns 30 itens. E ainda no final, o cara vai falando, você já fala, meu Deus, não cheguei nem perto disso. Aí Michel vai falar assim, olha, tem mais alguns ainda, né? Mas por enquanto está bom só esses, né? Se contém, né? Então quer dizer que... Aqui já dá para ver o quanto você está longe do tudo. E aí o cara ainda fala... O cara humilha ainda, né? Tem mais alguns itens, mas não vou nem falar, tá bom esse. Se você conseguiu esse, já tá bom, né? Verdade. Já pensou se Jesus não tivesse encarnado entre nós? Fui muitas vezes ao educandário com Lenita e lá nós encontrávamos com Ana. O local é grande e nesta época fica mais bonito ainda. Seus parques ficam enfeitados e seus orientadores procuram organizar muito lazer e distrações, quase todos ao ar livre. Conversávamos muito, nos reuníamos em grupos, trocando ideias sobre as palestras ouvidas. Quando Lenita via algum jovem triste, isolado, ia até ele e me arrastava junto. Aproximávamos-nos, alegre, e nos apresentávamos. Ela tem conversa agradável. Logo o jovem se entusiasmava e o levávamos para uma turma. A colônia fica nesta época muito movimentada. Encontrei muitos conhecidos e a conversa rolou. Vi meus familiares várias vezes pela televisão. Essa televisão, hein? Essa televisão aí poderosa. Fantástica, hein? Vamos falar a verdade, hein? Você sabe que nós já tem muita gente
trabalhando com equipamentos que conseguem comunicar com a espiritualidade. Eu vi um estudo recente disso daí. Tem várias pessoas e já estão conseguindo já pegar imagens de espíritos e comunicar já, sabia? Então, essa fase de nós também termos uma televisão que a gente vai se comunicar com os espíritos. Acho que vai chegar nesse ponto. Vai, muito breve, muito breve. Não sei se nessa minha encarnação, ainda que eu já estou mais já passadinho, né? Mas eu acho que na minha encarnação eu vou ver. No meu livro tem. Mas você não vinha ainda? Tem um nome desse aparelho? Eu acho que vou chegar lá pelo 100. Isso daí. Vou chegar lá pelo 100. Tem um nome esse aparelho? Tem transcomunicação. Transcomunicação instrumental. Então, nós também vamos conseguir. Muito breve, não vai demorar muito, mais uns 20 anos aí, é possível que a gente já esteja tendo algum contato já bem... Já estão tendo, né, contatos já, né? Mas está sendo bem assim, não é uma coisa assim, bem assim, é uma coisa que dá assim, raro ainda, né? Consegue contato, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter comunicação assim. Eu vi com esse nome aqui, ó, Spirit Box. Spirit Box. Eu já vi isso aí, eu já li sobre isso aí, Spirit Box também. Mas, mas chama transcomunicação instrumental, né? Então, Spirit Box eu já vi também isso aí. Mas deve ser o mesmo. É o mesmo processo, transcomunicação, todo instrumento. Mas Você pode transcomunicar pelo celular, pela televisão. É só o meio, né, que precisa. É pela tecnologia. Mas eu acho que a gente logo vai chegar também. Um celular que a gente vai captar. Logo estaremos também. O Natal passou em festa, embora os trabalhadores se desdobrassem em tarefas, pois em todas as épocas e festas de encarnados sempre há muitos abusos. A passagem do ano aqui é mais simples. A maioria faz votos de renovação, com alegria cumprimentam-se, desejando alegrias e esperança. Logo após o primeiro dia do ano, tudo o que recorda o Natal é retirado e as atividades voltam ao normal. Meu primeiro Natal no plano espiritual foi de muita alegria. Como pode alguém sentir tristeza comemorando um nascimento como o de Jesus, sabendo da enorme importância que seus ensinamentos têm para nós todos? Ela não falou de comes e bebes. Nós falamos de alegria, de festa, eu senti aí de reencontro, né? Já foi com a barriga cheia. Mas ela falou que você vê que parte de enfeites, né? Isso é porque a criatividade também, né? Quem mexe com arte, que gosta de, sabe, de decorar as coisas, não vai deixar de gostar disso lá no mundo espiritual. Não é verdade? Você vai pegar o material que você tem, vai decorar, vai deixar bonito. Lá eles têm a vantagem que as flores estão sempre floridas, né? Que nós não temos. As violetas da janela nunca morrem. Nunca morre. Então se morrer, você planta. Essa é plasma, é verdade. Você renova ela, não precisa nem fazer outra. Você faz ela voltar. Não sei se tudo é plasmado, né? Eu acho que tem coisas lá que realmente nascem, né? Porque você vê, quando você pega o livro do Nosso Lar, e no livro também, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também tem. Quando os portugueses chegam no Brasil, o parte espiritual do Brasil também era floresta embaixo e floresta em cima. Então eles tiveram que colonizar aqui embaixo e tiveram que colonizar em cima também. O índio, como o índio, na maioria dos casos é bem primitivo, então o índio desencarnava da floresta aqui, ficava na floresta em cima, daqui a pouco ele reencarnava na floresta embaixo e assim ainda. Então quando fizeram o Nosso Lar, Nosso Lar foi a primeira colônia construída no Brasil. Entendeu? A primeira colônia. Então, para colonizar, para fazer o Nosso Lar, tiveram que ter batalhas, lutar pelo espaço, construir. Não foi uma coisinha assim. Pensa que, mas chegaram lá, pim, cidade. Tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. Não é assim não. É que quando a pessoa fala plasmar, a pessoa pensa que é plasmar assim, ó.
Pensou, pronto, tá tá pronto. pronto. Não, não é uma assim, é uma construção, entendeu? É um processo. Tijolinho por tijolinho. Porque se você pensar bem, quando você constrói uma casa, também você está plasmando ela. E a construção é muito linda, né? Você viu? Então porque quem trabalha em construção aqui, muitas vezes trabalha em construção lá também. Então, plasmar é assim, você plasma a ideia, mas tem as pessoas que muitas vezes têm que realizar a E ideia. vai consolidando, né? Não é assim. Não é instantâneo. Você vai fazer uma casa, você comprou um terreno. Você comprou o terreno, aí você começa a plasmar, vou fazer a casa assim, blá, blá, aí você chega no engenheiro, mentaliza, olha, eu quero isso, aí ele desenha tudo aquilo lá, está desenhado, aí você contrata as pessoas para construir, no fundo é plasmado a mesma coisa. Tem criação de qualquer jeito. Você plasma a ideia, você plasma, na verdade. Só muda a palavra. Na verdade você plasma também toda a ideia. Você fala projeto, tudo é assim. Você vai fazer uma música, mas você plasma a música. Você começa a mentar, nossa, essa letra, você monta a letra. Aí daqui a pouco você mentaliza a melodia. Você vai pensando na melodia. E tudo é plasmado. Quem fez a planta, né, foi aquela sobrinha neta do Eurípides de Barçanufo, né? Ergorina. Né? Essa Ergorina é uma pessoa interessante, sabia? Ditou o livro e trouxe, foi até o Chico que colocou do jeitinho que ela falou. Não, que construiu a planta não. Na verdade, ela fez o desenho do nosso lar no mundo físico, né? Ela foi lá e trouxe o desenho, né? Não tinha, o que ela fez foi o desenho. Eu tenho um livro também. Não, mas não é uma planta? Então, mas ela... Ela fez isso em tipografia. Não, ela foi pessoalmente lá. É diferente você fazer o projeto do que ainda não existe, né? Então, ela foi, a cidade está pronta. Ela foi lá e viu a cidade e trouxe o desenho. Então, transmitiu o desenho da cidade, do nosso lar, né? Do nosso lar. E ela era uma pessoa que... Ela nasceu direitinho, mas no meio, quando era muito bebê, ela teve aquela doença que deixou ela impossibilitada de andar, mas ela conseguiu andar porque ela recebia, ela tinha um mentor que falou para ela, você faça isso, 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 e você vai andar. E ela começou a fazer com ela mesma, que ela ia andar. Com os pensamentos. Mas ela, Ergorina, eu já li esses livros aí todos aí. Então, mas a Ergorina, o que acontece? Ela praticou aquilo que a gente fala o tempo todo, a autocura. Então, ela fez aquilo que a Dina fala o tempo todo. Ela mentalizou a perna dela, o sangue começou a parar as veias praticamente começaram a parar. O sangue não corria mais, mas ela começou a mentalizar o sangue correndo pela perna, ela mentalizava tudo e com o tempo a perna dela começou a movimentar, entendeu? Ela começou a recuperar tudo, porque a autocura existe, mas ela tinha um poder mental muito grande, né? Não é um espírito qualquer, meditação, né? Isso que eu ia comentar. É uma meditação. Eu aprendi, eu fiz o curso do Bert Holden, pelo Instituto do Bert Holden, lá eles falam muito da cosmomeditação, né? Só que para você, de fato, que consegue transcender para chegar nesse nós somos muito poucos. São poucos. Treino. Então, mas ela, certamente, é que assim, a gente tem que entender o projeto de vida. Então, antes de reencarnar, ela já sabia que tinha aquele problema, ela já sabia que ela tinha capacidade mental de sobrepujar aquilo. Então, não é um espírito qualquer, é um espírito que vem assim. Que já veio, já. Sim, veio pronto para vencer. Então, ela já no mundo espiritual, ela já tinha capacidade daquilo. Então, ela vem sabendo que ela tinha que passar por aquilo. E também até para comprovar. Lá na casa dela. Então, mas isso aí que ela fez foi até para comprovar para as pessoas que aquilo é possível. Que tinha você força. Entendeu? É uma provação para provar que é possível. Tipo, depende de você, né? Se você tudo depende. Porque a gente vê cada caso. Eu leio o Deepak Chopra, às vezes eu leio, né? E o Deepak Chopra é muito interessante. Ele conta uns casos assim, é fantástico. Eu leio o Deepak Chopra. Ele é médico e ao mesmo tempo ele é físico quântico, né? E ele fala que tem casos, ele conta casos incríveis. Ele fala que um dia ele estava lá no hospital, chegou um cara lá, fez todos os exames, a primeira coisa que falaram pro cara assim, olha, eu vou falar para você, seu câncer é terminal, você não tem nem um mês de vida mais.
Infelizmente, fala a verdade, nós não temos como te curar, acabou. Sua vida, infelizmente, você está nos últimos momentos. Aproveita o que você pode aí. O cara vai, daqui a 5 anos o cara volta. Volta com outro problema, já não é mais o câncer, o cara já sarou do câncer. Então, o médico achou que o cara ia morrer, mas o cara viveu, continuou vivendo. Eu vi hoje um caso do menino belga, foi o primeiro menino que sobreviveu ao câncer terminal acho que cerebral. Ele se curou 100%. Acabei de ver. É uma coisa assim. Então, assim, não é um caso, não. O Deepak Chopra conta muitos casos de cara que chegou na medicina comum, porque o Deepak Chopra trabalha com meditação e respiração. Aí chegava lá o cara lá no hospital, olha, esse cara não tem mais condições. Para a medicina normal, esse cara já está condenado. Aí ele chegava para a pessoa, conversava com a pessoa, se a pessoa queria fazer um tratamento, né, de meditação e respiração. Aí a pessoa aceitava. Eles levam a pessoa para um lugar que a pessoa fica só meditando, respirando, só fazendo tratamento de mentalização, e daqui a pouco o cara sara. Mas Elisa, pensa eu meditando. Todo mundo consegue. Entra lá no doutor. Mas você tem que... Mas é treino. Eu já falo os pezinhos dela. É treino. Mas é treino. Então. Você pensa que você não consegue, mas consegue. É treino. No começo você talvez não consiga, mas aos pouquinhos você vai conseguindo, é uma coisa engraçada. E tem que ter aquele seu esforço, né? Porque também, eu falo pra você, foi na segunda-feira da semana passada, teve um dia que eu nem falei aqui, né? Eu falei, não vou falar, não falei nada lá dentro mesmo, nem aqui fora, minha voz estava ruim. Eu fiz 2 meditações, uma num dia e outra no outro. Sentei lá, mas meditei, me conectei. Olha, vou falar para você, sarei minha voz. Sarei minha voz, é difícil sarar, mas sarei. Falei, olha, eu vou sarar na meditação. Fiz a meditação, falei, vou recuperar. Então é possível, mas é trabalhoso. Mas não é todo mundo que consegue, a gente tem que conseguir. Mas a meditação é justamente para isso, para você aprender a respirar, para você administrar isso. Talvez você não chegue a ficar igual o Dalai Lama, né? Mas talvez você consegue no seu nível, né? Você lê os livros do Humberto Holden, cara, chega num nível de meditação, você fala, meu Deus do céu. Bom, terminar, fechei. Só para tem 3 vai dar para terminar sossegado. Finalizou o 24 e vai iniciar o 25. 25, Vai terminar sossegado. Quantos que é no total? Tem 3, mas o último é menorzinho. Vai terminar de sobra na próxima. Falta acho que 10 páginas. Ó, semana que vem não tem. São bem curtinhos. Semana que vem a psicografia não tem, só na outra. Só dia 5. Vai terminar dia 5 certinho. O dia que eu marquei vai terminar, então tá ótimo. Tá tudo dentro do vai terminar sossegadamente, porque são 2 capítulos e o último ainda é menor ainda, vai sobrar tempo. Vai sobrar tempo até para vocês. Depois a gente conversa. Dá para fazer, se sobrar tempo a gente pode fazer. Para relembrar cada um o aspecto que achou mais interessante do livro, a gente pode pensar aí, né? Porque mas eu achei um livro muito legal, é um livro fantástico, ele é muito... Jair, lê um outro livro para a gente fazer esse estudo que é muito interessante. Vamos pensar para o ano que vem. Por que não fazer a sequência dela? Podia, né? Eu vou dar uma lida na sequência, porque eu li já faz algum tempo, para sentir se... Agora eu Vivendo no Mundo dos Espíritos, é o segundo livro, né? Eu não li, o Vivendo no Mundo dos Espíritos eu não li. Eu li o Casa do Escritor, que é bom, muito bom. Qualquer coisa, ano que vem a gente pode pegar, se quiser fazer a sequência, pode fazer. Vai fazendo a sequência, 100 dias para terminar. O dia que terminar, começa o outro, assim vai indo. É porque esse ano aqui, o dia que marcou, eu tive que calcular certinho. Até 5 de dezembro é para terminar. Então, mas eu acho que a sequência... Bom, eu li os livros, né? Então, eu li também, eu li todos. São todos muito bons. O Voo da Gaivota é fantástico. Porque o Luiz Sérgio tem algum parentesco com ela? O Luiz Sérgio não. Mas tem o livro do Luiz Sérgio que é bom, né? Na Hora do Adeus. Nossa, que livro bom, aquele livro lá. E ele faz bonito no espaço. Esse livro é bom, Na Hora do Adeus. É só sobre os velórios, a coisa do cemitério, quando desencarna as coisas no cemitério, é muito legal. Bom, vamos agradecendo a toda a espiritualidade que esteve conosco, mais uma sexta-feira especial. Espero que todos tenham aprendido como nós. Foi muito bom para nós, espero que para a espiritualidade também.
Agradecemos a todos, pedimos que sempre estejam conosco nesses momentos. Agradecemos a Ti, Jesus, a quem pedimos também que esteja sempre conosco quando estivermos. E a Deus, nosso Pai maior, a quem pedimos permissão para terminarmos esta noite de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.